o professor confiou a nós o sonho dele. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte, aqui é a Domênica e hoje a Amandinha não tá aqui comigo porque nessa série tem o quê? ET. E a Amanda, você sabe que ela é ET-fóbica. Então não rolou pra ela assistir X-Men 97, não sei se é assim que se fala aqui no Brasil ou não, eu vou chamar assim. E pra isso eu tirei da geladeira, já que esse episódio tá sendo gravado no friozinho que só o interior de São Paulo dá pra você, ou a capital, junto com ele, Sr. Basso. E aí, Sr. Basso? De todas as desculpas pra Amanda não estar aqui, eu não imaginava que você ia usar o negócio do ET. Porque, rapaz, eu nem me lembrava que tinha ET nos X-Men, sabe? Agora que eu me lembrei. A hora que o ET aparece em X-Men, eu olhei e falei, é isso, é por isso que a Amanda Barreiro não está aqui no episódio, na hora, sabe? Até em animação, né? Ela não suporta nenhuma representação artística, gráfica ou documental de uma coisa extraterrestre, né? É impressionante. É uma coisa pra Amanda investigar em terapia, isso. ET-fóbica, né? Depois vai ter o dia do orgulho ET aí, ó. Culpa da Amanda. Mas, Basso, a Amanda não está aqui, mas a casa tá cheia e a casa tá muito boa. Por quê? Por quê? Por quê? Fala por quê, Basso. Ai, porque nós temos duas pessoas maravilhosas que a gente gosta muito e que depois de 22 anos de separação, voltamos a fazer um episódio juntos, né? Pessoas que estão também lá na podosfera desde a época que as coisas eram mato. Que a gente gravava o podcast em CD, que é uma coisa que não existe mais hoje. É, que tinha que colocar num pendrive e mandar pras pessoas. E está aqui nosso amigo Rodrigo, meu xará, e Telo, lá do Agora, né, mais um podcast de casal. Olá, amores! Olá todo mundo, muito obrigado aí por chamarem a gente. A gente é desde aquela época que mandava o episódio pelo 4Share, né? Tipo, tá aqui minha parte, mandei. Eu não sei nada do que vocês estão falando, vocês são todos muito antigos, eu sou muito jovem. Grandes tempos. O Rodrigo começou quando o podcast foi inventado no Brasil, mais ou menos em 2020 ali, né, Rodrigo? Exato, gente. O primeiro podcast que eu ouvi foi no Spotify, aqueles, né? Ai, pode falar a marca? Não pode, né? Pode. Desculpa. Lógico, sempre pode, tá tudo bem, tá em casa. Absurdo. Mas, bom, eu não sei, eu acho que o Rodrigo nunca veio até aqui, né? Acho que é a primeira vez que ele tá aqui no Perdidos. O Telo já veio, que a gente gravou... Acho que ano... Ixi, agora, até ano passado, ano retrasado? Acho que foi ano né? retrasado. Que a gente gravou sobre Sandman, que inclusive, na semana que esse episódio tá sendo gravado, saiu o teaser da segunda temporada, e eu olhei e falei, o Telo, entendeu? Sim, estou apenas muito em bem, festa. eu lembrei muito de você, assim, eu também tô muito em festa. Então, ouvinte, se você não viu ainda, joga aí no YouTube, no Instagram, onde você quiser... Teaser trailer Sandman 2. Assim, tá muito, muito bom, muito legal. Estamos aqui na ansiedade. E essas vozes maravilhosas são de dois podcasters, como a gente já falou, que tem um podcast. Como é que chama, menino, o podcast de vocês? Bom, o nome do nosso podcast é mais um podcast de casal. Porque sim, né? Já existem vários podcasts aí de casal, mas o nosso é mais um deles. E a gente começou ali na pandemia em 2020, certo, amor? Isso, 2020. Agosto de 2020. Estamos aí quase chegando ao nosso episódio 200. Podem perceber que a gente não tem uma regularidade assim tão grande, né? Se vocês fizerem as contas. Mas, dito isso, estamos lá falando sobre a nossa vida, falando sobre as nossas viagens, falando sobre perrengues de viver a vida a dois e tudo que tem que ser feito para que ela funcione. Olha, eu vou defender a gente, porque na real, se você fizer as contas, não se chega em 200 episódios gravando uma vez por semana. É menos que isso. Mas a gente já tá quase nos 200 aí, porque teve uma época que a gente fazia 2
por semana. É verdade. Mas durou muito pouco tempo. E a gente é regular, sim, vai. A gente, acho que mais Natal, época de Natal, Ano Novo, que a gente dá aquele break, né? E eventualmente, quando acontece alguma coisa muito ruim na vida, que a gente não consegue gravar, mas antes para as pessoas não acharem que a gente começou nessa vida em 2020, né? Antes disso, a gente já teve outros projetos. Acho que o maior deles foi o The Library is Open, do qual Dô e Basso participaram inúmeras vezes. Que era um podcast que começou unicamente cobrindo temporadas de RuPaul's Drag Race. Mas depois a gente começou a falar sobre outros temas e outras coisas relacionadas ao universo LGBTQIAP+. Tá disponível ainda, quem quiser visitar lá. A gente parou em 2021, se eu não me engano. Mas tá tudo lá. E de fato, eu acho que eu nunca gravei nenhum Perdidos com você. Na minha cabeça, a gente gravou alguma coisa que não era do nosso universo aqui, meu e do Telo, mas eu não tô conseguindo lembrar o que Eu acho que foi quando você gravou comigo o de Arte de Pedir. Isso, eu ia falar isso, que a gente gravou juntos um covil sobre a Arte de Pedir, que é o livro da Amanda Palmer, foi em 2019. Faz só 5 anos. Enfim, gente, eu pelo menos estou me sentindo aqui em casa, então tá tudo certo. Bom demais. Então, ó, Rô, você pode pegar aqui, ó, a bebida que você quiser, seu café, seu leite, seu chá, o que você gostar de beber, água. O controle da televisão fica ali, as pipoquinhas ficam aqui, porque hoje nós vamos sim, né, dar um play aí numa minissérie, eu acho que porque são 10 episódios só fechadinhos, né, nessa primeira temporada, pra falar de uma coisa que, pra mim, é a prova de que é bom você ser adulto, mas eu vou explicar isso, gente. Eu vou explicar o porquê que é bom ser adulto depois do momento do beijo. E eu já vou começar querendo saber quem que o Sr. Basso vai beijar hoje, já que vocês estão aqui, entendeu? Porque normalmente ele manda pros amigos, assim, as pessoas que ele admira, mas os meninos estão aqui. E aí, Basso, quem que você vai beijar hoje? Vou mandar um beijo, então. Lembrei que já que a gente tá agora jogando RPG juntos, mandar pra nossa amiga Fernanda Cortez. Mandar um beijo pra essa querida, né? Aproveitar e puxar um pouco o saco, porque agora ela é narradora, né? Então é bom a gente dar uma puxadinha de saco pra ver se a gente ganha um bônus na próxima sessão, né? Então um beijo, Fer. Lembra disso, tá? A Fer já foi beijada na semana retrasada, na semana passada e nessa semana. E eu quero deixar claro que, Fernanda, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas se quiser dar o bônus, pode pela honestidade. Por falar em beijar mestre, ô Telo, a Fernanda já foi beijada. A gente não vai conseguir mais nenhuma vantagem com isso no RPG. Quem que você beija hoje? Pois é, não vou conseguir mais a vantagem da Fê. Então acho que hoje eu vou beijar a deputada Erika Hilton. Por favor. Porque é uma mulher muito importante. Estamos aí chegando na Semana do Orgulho LGBTQIAP+. Então um beijo pra ela, que ela continue sendo maravilhosa. Eu gosto daquele tweet que o pessoal fala que, nossa, eu vejo que a Erika Hilton aparecendo na minha timeline, eu sei que eu consegui um novo direito agora. Exato. Rô, quem que você beija? Ai, posso mandar beijo pro Magneto, a louca, né? Pode, à vontade, amigo, tá em casa. Não, brincadeira. Bom, não vou mandar pro Telo, né? Porque vai ser muito qualquer coisa. Não porque ele seja qualquer coisa, né? Porque vai ser pouco. Ele tá aqui, afinal. Meu né? Deus. Só pra esclarecer. Mas a gente falou de uma pessoa agora há pouco em off, quando a gente tava conversando aqui antes de gravar. Então, e já, né, que a gente tá aqui gravando juntos, isso sempre evoca momentos legais que a gente tem com amigos e tudo mais. Então eu quero mandar um beijo pro nosso querido Cairo Braga. Nossa, querido Cairo Braga, na verdade. Ela vai me bater já. Que fazia o The Library is Open com a gente e tal. Enfim, durante 7 anos aí fizemos coisas juntos. E aí faz um tempinho que a gente não se fala, então deixar um beijinho aqui para Cairo Braga. Ai, beijo, Cairo. Morrendo de saudade de você.
E eu, assim, quem ouve Perdido sabe que ultimamente eu tô dando muitos beijos. E hoje eu vou mandar 120 beijos, porque é o número que a gente conseguiu já de avaliações lá no Spotify para o podcast Perdidos na Estante. Quando eu comecei a dar beijo nisso, tinha acho que uns 105, alguma coisa assim. Então, cada semana eu beijo mais gente. Tô assim agora. Muito beijoqueira. E quero dar um recadinho rápido também a respeito de plataformas de distribuição de podcast para avisar que fiquei sabendo nessa semana que o episódio está sendo gravado que o Perdidos não estava sendo entregue na Aurelo, ele tinha sido bloqueado lá na distribuição no episódio do Oppenheimer por algum probleminha interno, e eu conversei com o pessoal da Aurelo e eles já atualizaram o feed. Então, se você ouve podcast pela Aurelo, pode procurar aí o Perdidos na Estante que você vai conseguir ouvir certinho, bonitinho no seu aplicativo. Então é só acessar aí aurelo.cc que você já faz o login, procura lá Perdidos na Estante ou baixa o app no seu celular para você poder ouvir. E lembrando que na Aurelo, se você assinar lá aqueles apoios padrão deles, você ajuda a gente. Se você ouvir pela Aurelo também cai 3 centavos por play, que não é quase nada, mas é a única plataforma que paga, então é bastante coisa, né? A gente lida assim. É uma iniciativa muito legal deles pagarem por play. E além disso, tem os beijos personalizados. E aí, sobre o episódio 293, 2 episódios atrás, eu quero deixar um beijo pra Cris, que me ouviu lá no Cinemação e disse que tá adorando maratonar o Perdidos na Estante e desejou, enfim, felicidades, sucessos e parabéns pelo excelente trabalho que eu e a Amandinha fazemos. Então, muito obrigada, Cris, espero que você goste aí dos próximos episódios. E tem também a pessoa querida que se chama Mari, que primeiro que ela sacou uma coisa no episódio Shrek, que foi eu insistindo que a Fiona humana era loira. E ela falou, Dô, eu acho que você fez isso porque a voz é da Cameron Diaz e ela é loira. E eu acho que é isso também, né? Então, boa observação, Mari. E ela pediu pra gente fazer um episódio sobre a espera de um milagre, que sim, ele será feito. Eu e a Amanda já colocamos aqui no calendário. Sem querer prometer, mas já prometendo, esse episódio vai ao ar em julho. Então, se preparem que em breve ele chega por lá. Agora que já tá todo mundo beijado, bora falar então de X-Men 97. X-Men 97 é uma série de animação americana lançada na Disney Plus em 2024, que traz um reboot nos heróis e vilões mutantes enquanto eles lidam com o evento da morte do professor Charles Xavier. A minissérie é dividida em 10 episódios, com 3 arcos simultâneos dentro da narrativa. Ao total, a série adapta ao menos 10 arcos das histórias em quadrinhos. Ao final, a série indica a continuação das aventuras dos X-Men. Otelo, eu fiquei sabendo, assim, só entre amigos, amigas e amigas, que você gosta de falar. Não vou falar quem que falou, sabe? Talvez tenha aparecido uma risada por aí, o ouvinte que descubra, né? Quem é o responsável. Então, eu não sei de nada. Exatamente, eu também não. Mas eu gostaria que você fizesse uma sinopse para nós, por favor, sobre o que é a série X-Men 97. X-Men 97 é a continuação, a gente pode colocar assim, da série animada dos X-Men ali dos anos 90, que foi de 92 até 96, 97, e por isso a série tem esse nome, né, X-Men 97, porque ela continua cronologicamente da onde a série parou, e ela conta basicamente o que vai acontecer ali agora, depois, né, na vida dos X-Men, depois de que no último episódio da série clássica, o professor Xavier aparentemente morre, e aí agora os mutantes têm que lidar com a vida deles ali na escola Professor Xavier, para jovens superdotados, com o que eles vão fazer agora que eles não têm mais o professor deles, que era quem ensinava eles a navegar aí nesse mundo que eles querem proteger, mas que odeia eles. Muito bem. E vocês tinham assistido, gente, até o ano de 96 ali, ou eu sou a única pessoa que caiu no X-Men 97 sem saber que o Xavier morria? Então, eu vi tanto quanto passou na Globo, há muitos milênios atrás, e a gente, há um tempinho atrás, eu e o Rodrigo, a gente gosta muito de X-Men como um todo, né, e aí a gente meio que falou, vamos assistir o desenho? Só pra gente ver, né, quando estreou a Disney Plus e tal.
E assim, é puxado, porque o antigo é bem ruim. Quando passava a série animada original, né? Sei lá, nas Xuxa da vida, essas coisas. Eu assistia, né, na Globo, enfim, voltando da escola, sei lá. E eu já era leitor de X-Men, enfim, etc. Eu sempre tive essa memória afetiva muito forte com a série. E aí, sei lá quando que foi, gente, ano passado, retrasado, sinceramente eu não sei. Mas ficou disponível no Disney Plus. E aí nessas, como o Telo comentou, a gente começou a ver e eu pensei, caramba, por que eu gostava tanto disso? É tão ruim. Assim, pra não ser tão malvado, eu acho que a primeira e a segunda temporada são ok. Agora a terceira e a quarta a gente não conseguiu terminar, não. Nossa! Assim, ela era uma série dos anos 90 pra todos os efeitos de uma série animada dos anos 90, né? Então ela era bem bagunçada em questão de ordem de coisas. Inclusive, se você for assistir no Brasil, na Disney Plus, os episódios não estão na ordem de lançamento. Não que, assim, eles fossem muito, cronológicos, porque era um pouco o monstro da semana, né, a estrutura. Mas, ainda assim, você vê que tem umas coisas muito estranhas em questão de ordem cronológica temporal, assim. E a série, por si só, ela já era um pouco bagunçada, porque, como eu falei, ela surgiu ali na década de 90, porque a Marvel queria fazer algum dinheiro com essas franquias que ela tinha. E, assim, o ápice dos X-Men, vamos colocar assim, né? O ápice dos quadrinhos de super-herói e tudo mais, tinha sido ali nos anos 60, nos anos 70, onde saíram vários arcos clássicos, né? Então, até nos anos 80 um pouquinho também. Então você tem o arco da Fênix, eles lutando contra os defensores humanos lá, né? O pessoal que odeia os X-Men e tal, que é uma organização, que é o Friends of Humanity. Então tinham vários arcos meio clássicos, que eram antigos, e o desenho ele foi meio que pegaram o time que era da época nos quadrinhos para tentar vender os quadrinhos, mas recontaram histórias dos anos 70, 80, 60. Então ele já é por si só, desde o princípio, uma grande salada, né? Então por isso que é um pouco bagunçado. Eu me lembro de ter assistido na época também na Globo, e eu me lembro de gostar demais, provando que não existe nenhuma experiência individual. Eu também, tal Cautelo e Rodrigo, fui lá ver e falei assim, mano, não dá. Tanto que assim, eu nem tentei depois. Eu vi 1 ou 2 episódios e eu falei não, e aí eu fui pegar um resumo desse pessoal, tipo, o que você precisa saber para assistir X-Men 97? E eu fui lá, entendeu? Porque eu falei, não dá não, sabe? Tipo, é muito ruim, sabe? Acho que a coisa que eu mais gostei, talvez, e aí eu acho que tem uma pitada também muito grande de nostalgia, foram as vozes. Que aí bateu aquela coisa, sabe? Tipo, de ouvir, principalmente o dublador do Wolverine, né? Nossa, ele tinha uma voz maravilhosa. E aí, mas também não sei quanto isso é de memória afetiva e quanto isso é qualidade técnica mesmo. Agora, era muito zoado, assim, de um modo geral, assim. Acabei não me pegando pra rever pra começar o 97. Eu fui pegar um resumo da vida aí pra acompanhar a história. Mas eu tinha assistido, eu tinha me lembrado que terminava. Eu acho que o último arco era o Deus Cria o Homem Mata. Isso. E aí eu falei que era o que eu me lembrava, mas assim, de verdade eu me lembrava da morte de Xavier, mas outras coisas, quem tinha tentado matar tudo, eu não me lembrava nada. Aí foi tudo no resumão mesmo. Só um detalhe dessa questão da dublagem que o Basso comentou. Eu acho que a coisa mais maravilhosa da dublagem é a Vampira. E quando a gente reviu, né, essa primeira fase aí na Disney Plus, a gente viu com a dublagem, obviamente. Só que X-Men 97 foi legendado. E aí eu percebi em X-Men 97 que eles realmente, no trabalho original de dublagem, né, eles investem muito na coisa de sotaques dos personagens, porque eles vêm de diferentes lugares. Então, pra mim, super fez sentido que a dublagem da Vampira fosse aquela coisa meio carioca, sabe? Tipo, escuta aqui, queridinha. Escuta aqui, queridinha. É maravilhoso. A dublagem da Vampira é simplesmente a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Sério. A Dô assistiu, acho que ele legendado, né? Que eu reassisti os últimos episódios com a Dô depois. Mas eu assisti esse 97, eu assisti ele dublado. Eu não sei porquê, eu achei que o Basso tinha assistido legendado, porque quando eu fui assistir, eu dei o play na Disney Plus e tava legendado. Aí eu pensei, então ele assistiu legendado, eu vou assistir também. Ai, que preguiça de clicar lá no botão, tipo, mudar para português esconder legendas, sabe? Mas eu sou super fã também, assim, eu tenho o hábito de assistir animação dublado em português, né?
não dublado em outra língua. Mas foi uma experiência muito legal, e é muito legal também ver, né, essa dublagem em outro idioma, sabe? Eu acho que é uma experiência muito válida, mas aí eu perco essa questão da nostalgia, embora eu tô puxando aqui na minha mente e eu acho que eu não assisti o original, porque eu me lembro de assistir X-Men na TV quando eu passava X-Men Evolution, que é de 2000. É outra parada, assim, né? É outro negócio. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com o X-Men mesmo foi pelos filmes. Não foi pelo desenho, foi pelo filme. Enfim, e aí eu já comentei isso com o Basso algumas vezes. Quem me conhece sabe do trauma que eu tenho, porque o X2, que é o segundo filme da primeira trilogia do X-Men, e a gente tá falando ali, acho que de 2002, e ele acaba num momento onde foi a única saga que eu vi, assim, um amigo me deu num CD, a saga da Fênix, e eu assisti, e eu achei super interessante, embora assim, não entendi nada, sabe, sei lá, o professor Xavier no meio do espaço, e eu, gente, o que eles estão fazendo no espaço? Tipo, tem espaço, tem ETs, né? Beijo, Amanda, de novo. E aí a Fênix, tá, beleza. E aí, quando acabou o segundo filme, eu falei, tá, beleza. Esse é o ponto onde vai ser essa parte da Fênix agora nos filmes. E aí, não. É o confronto final. E aí eu fiquei... É que tem a Fênix lá, mas não precisava, né? Sabe, era a única saga que eu tinha assistido em desenho, entendeu? Eu fiquei super assim, nossa, vai ser legal. A primeira vez que tive contato com o X-Men foi no quadrinhos que o meu amigo tinha, né? Que eu nunca comprei realmente ali os quadrinhos. A gente tinha um amigo que comprava e passava e todo mundo lia no intervalo da escola. E foi justo na saga Massacre, do qual tem... todos os X-Men e 1 milhão de pessoas à volta pra resolver. E eu me lembro de ler e também não entender porra nenhuma, porque peguei um negócio já com... Aí eu fui atrás de outras coisas pra dar uma olhada de como é que era. Mas X-Men, eu lembro que era um quadrinho muito bom, assim, tipo, de ler. E eu gostava daí bastante. E aí eu caí em X-Men 97, assim, ó, de paraquedas, dei play lá e de repente, pá, o professor Xavier morreu. E eu, oi? Tipo, ele morre? Tem como ele morrer? Como assim? Tem X-Men sem o Xavier? O que tá acontecendo, gente? E foi muito legal, e eu acho que, assim, a experiência mais legal disso tudo foi eu estar com o controle na mão, num dia útil, num horário comercial, assistindo desenho. Porque aí eu olhei e falei, gente, eu venci na vida, sabe? Eu sou uma adulta, entendeu? Que paga o canal de streaming, assisto desenho e não tem ninguém falando, Dô, vai tomar banho, Dô, você já fez sua tarefa? Dô, você vai atrasar pra escola? Dô, tudo bem que sou eu que tenho que fazer o almoço, né, o baço, enfim. Mas assim... né? Não tinha ninguém me cobrando, sabe? Então foi uma experiência muito legal assistir uma série de animação que tá vinculada a uma fase minha, né? De pré-adolescência, enfim, de vocês, pelo que eu entendo, de uma fase mais infantil, sendo uma adulta. E eu acho que essa experiência, eu até queria saber de vocês isso, porque eu terminei de assistir tudo junto. Eu assisti o primeiro episódio com o Baço, depois eu larguei, ele foi assistindo, e eu maratonei em 2 dias os outros, enfim, os 10 episódios, porque eu vi o primeiro de novo, né? E eu queria saber de vocês, que foram acompanhando semana a semana. Gente, como que é vencer na vida de ser adulto e assistir desenho em pleno 2024, assim? Como é que é esse rolê? É bom? É interessante essa sensação, porque a gente tá tão ferrado no dia a dia da vida, com trabalho, com responsabilidade, conta, etc., que qualquer momento que eu pare e sente na frente da TV e consiga relaxar pra assistir alguma coisa, eu já me sinto um vencedor. Mas eu entendo essa carga que vem, né, de você poder... E acho que principalmente para quem não só assistiu a animação original, mas para quem já acompanhava, para quem já lia. Eu comecei a ler quadrinhos da Marvel, eu tinha uns 10 anos, isso foi mais ou menos aí em 88, então, né? Já entreguei totalmente a idade aqui. E X-Men sempre foram os meus preferidos. Eu li a Marvel e DC, aí um tempo eu larguei a DC, porque é um saco, né? Quem quiser mandar hate pra mim depois por conta disso, pode mandar, não tô nem aí, eu acho DC um porre, eu acho Batman uma coisa chata para um cacete, mas enfim, então... Sempre li muito Marvel, sempre gostei muito de Marvel, e X-Men sempre foram os meus preferidos, assim. E naquela época eu era criança, né? Eu ainda tava começando a entender um monte de coisa, então eu não fazia uma série de relações que X-Men tem com vida real e problemas da nossa vida real. Sei lá, acho que eu li até a época que eu entrei na faculdade, assim.
E aí já comecei a trabalhar e estudar, a coisa foi ficando difícil, eu fui largando quadrinhos um pouco de lado, né, junto com outras coisas. Mas eu sempre tava de olho meio no que tava acontecendo, e eventualmente depois conheci o Telo sempre leu com uma certa regularidade, tirando uns intervalos ou outros e tal. Então meio que sempre tava por dentro do que, e sempre continuo, né, estando a par do que tá acontecendo no universo dos X-Men. Então, pra mim, essa série foi uma coisa assim. Eu acho que não é nem a questão de retomar a coisa de onde ela parou, lá na animação original dos anos 90. Mas justamente de voltar pra uma época que é a época que eu consumia isso. Sabe? Que eu consumia os quadrinhos, a própria animação original. Então tem um quê de nostalgia, claro, mas tem também aquela empolgação de tipo, putz, o que eles vão fazer? Como que eles vão concatenar tanta coisa que aconteceu nos últimos anos nessa série agora, né? Será que eles vão realmente seguir uma cronologia? Ou será que vão misturar um monte de coisa, né? Então acho que foi aquela coisa, né? Como o Adolfo falou, de poder assistir ali semana a semana, né? De você poder ir descobrindo para que lado que eles iam levar as coisas. Eu acho que principalmente para quem consumiu os quadrinhos, isso foi algo muito interessante de ver, assim. Eu fiquei até emocionado em alguns momentos. Primeiro que assim, formato semanal de séries, que delícia. Nossa, por favor, né? Que bom que você voltou, fique pra sempre. Dito isso, acho que um pouco que o Rô comentou de entender o que eles iam fazer, uma coisa que me empolgava muito é que como eu leio X-Men meio que desde sempre, assim, eu nem lembro qual foi a primeira coisa que eu li deles. Eu lembro que a primeira coisa que eu li que me impactou muito foi a Saga da Fênix, mas não foi a primeira, isso eu tenho certeza. Mas assim, toda vez que eu li as histórias, eu sempre me interessei muito, porque, como o Rô falou, eu acho que, pra mim, Marvel sempre me chamou mais atenção do que DC, porque eu sinto que, na DC, o Batman sempre vai ser muito mais importante que o Bruce Wayne. Na Marvel, o Peter Parker é muito mais importante que o Homem-Aranha. O que o Peter Parker sente, a vida dele é muito mais importante que o Homem-Aranha. Então isso sempre me atraiu. E X-Men é meio que isso ao extremo, assim, porque X-Men é uma grande novela. Todo mundo já namorou todo mundo. Aí tem o filho de fulano que viajou no futuro e voltou e é mãe agora do outro e tá namorando com a outra que é tia do... É uma grande novela, uma salada maravilhosa. Gosto muito de X-Men por isso, e eu fiquei muito empolgado com a série, porque pensando que é antiga, né, porque eu acho que quando eles anunciaram o X-Men 97, eu falei, bom, eles vão levar em consideração, ou pelo menos seguir os moldes um pouco da série antiga. E pensando que a série antiga era basicamente eles pegando um grupo de personagens, colocando eles temporalmente num lugar ali, né, no ano de 97, anos 90, mas eles vão pegar referências de quadrinhos de tudo. Agora que já passaram-se vários e vários anos, saíram tantos arcos legais nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2010 e agora nos anos 2020, tem tanta história boa que eu falei, nossa, eles têm muito material pra fazer muita coisa legal. Então isso me empolgou muito, assim. Tem um pouco da nostalgia, obviamente, mas pra mim eu acho que foi muito mais do tipo, nossa, tem muita chance de ser muito foda se eles fizerem a mesma coisa que a série antiga fez, que é essa adaptação de arcos clássicos pra meio que ser uma história contínua, sabe? Então eu fiquei bem empolgado, acho que não só pela nostalgia. E você, Sr. Basso, como foi? Ah, não, foi ótimo. Foi isso, assim, acho que foi bem mais ou menos o que vocês colocaram mesmo de conceito, mesmo porque eu fui muito leitor de quando criança e adolescente, sabe? Depois eu não peguei mais. Quadrinhos saíram muito do meu escopo. Acho que o único quadrinho que eu fui ler depois adulto foi o Homem-Aranha, né? Que realmente eu acho que é um puta de um quadrinho foda. E foi muito gostoso de ver os quadrinhos, de reconhecer várias coisas dali, né, que eles vão trazendo, por causa que tem, acho que esse fator nostalgia que o Telo tava falando, né, de olha, a gente vai ter que trazer coisas novas, mas tem muito ali do basicão que a gente conhece ali dos X-Men. E mesmo porque também eles estão se situando, ou pelo menos tentando situar no que estaria acontecendo ali em 97. Então eles não avançam, a história também tem um motivo para não avançar em grandes discussões, né? Porque ela tá ali ainda do que teria continuado daquelas histórias dos anos 90.
Agora, até me adiantando um pouquinho aqui na pauta, esse negócio que o Telo falou da salada, eu não me lembrava disso, tá? Talvez eu tenha uma coisa que na minha cabeça ordenou melhor, não sei. Mas eu não me lembrava que era uma salada tão maluca, com 150 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, gente do céu! Não, só pra vocês terem uma noção, gente, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente tenham lido, mas na primeira temporada da série clássica, eles adaptam o arco do Days of a Future Past, que também virou filme e tal. E assim, assustadoramente, é muito mais parecido no filme, com o arco original, do que com o que eles fizeram aqui no desenho. O desenho, ele basicamente pega o conceito de alguma coisa e aí ele vai trocando os personagens. Então, tipo, por exemplo, tem vários arcos de X-Men mais... Porque, assim, pra quem não conhece os quadrinhos, a Jubileu, ela não é uma personagem tão presente, assim, nos X-Men. Ela foi muito presente ali na época dos anos 90, quando teve a Academia X e tudo mais, foi quando ela surgiu, mas ela não era muito presente. Só que nos anos 90 ela era muito popular. Muito mais popular do que a Lince Negra, que normalmente, nesses arcos mais clássicos, anos 70, 80, é a adolescente de estimação dos X-Men. Que é a Kitty Pryde, né? Exato, que é a Kitty Pryde. Então, Days of a Future Past, por exemplo, eles substituem tudo que a Lince Negra estaria fazendo, tudo que a Kitty Pryde estaria fazendo pela Jubileu. Então eles vão fazendo essas trocas, esses sambas, assim, mas eu sinto que funciona. Eu acho que se você for uma pessoa muito purista de quadrinhos, talvez você se incomode. Eu gosto muito dos quadrinhos, mas eu não sou purista. Eu acho genial o que eles fazem de sair adaptando. Pega um pedaço disso aqui, um pedaço disso aqui, um pedaço disso aqui, junta tudo e vira uma história, sabe? Mas, Telo, não tô falando nem de purista de quadrinho, tô falando de loucura mesmo na narrativa, né? Porque, cara... mas aí bem-vindo aos X-Men, meu filho. É 150 coisas acontecendo ao mesmo tempo e mal o bagulho, tipo, tá sendo resolvido, aparece outro negócio e dá um duplo escarpado e muda pra outro e vai... A Domênica, eu tava lavando louça, né? Hoje, quando eu tava terminando de assistir os episódios, ela olhou, eu sei que de repente ela soltou um... Mas caceta, vai mudar de história de novo, tá ligado? Sim. Então, isso eu gosto muito, porque eu acho que enquanto você tem histórias tipo Homem-Aranha, Capitão América e tal, que são acompanhando um herói individual, os X-Men, eles têm essa coisa de que eles são várias pessoas que têm diferentes personalidades, que têm diferentes passados, diferentes motivações, mas como uma família eles vivem juntos. Então, cada um tá fazendo o seu rolê, e acontece às vezes do rolê ser o mesmo pra dois, sabe? Ou mais, assim, mas cada um tá fazendo o seu rolê, num canto. É uma boa interpretação essa que o Telo tá dando. É uma boa visão que ele tá tendo a respeito disso, porque o próprio X-Men 97, como o próprio Telo, né, começou ali o episódio falando da sinopse, ele parte dessa morte aí do professor Charles Xavier. Beleza. Só que aí, de repente, meu irmão, vira um negócio pro outro lado. Claro que tem os arcos de cada personagem, né? A sua própria agenda, enfim, né? Os próprios dramas que eles têm que, enfim, fazer. Muitas vezes dramas familiares, literalmente, né? Porque envolve as suas relações mais íntimas. Tem essa grande questão que eu acho que tá em volta de toda a obra do X-Men como um todo, né? Que é essa questão de como que a gente vive no mundo tomando atitudes pra salvar as pessoas que odeiam a gente. E até, né, isso é certo, não é? Isso é o ideal, isso não é, né? Se eu mudo de lado, com muitas aspas, eu me torno errado, não me torno. Enfim... E entre arcos e, enfim, famílias e dramas mexicanos quase, assim, né? No melhor estilo Jane the Virgin, sabe? Com poder. Meu, quando começa o X-Men 97, ele te dá uma história, que já podia ser só aquilo. Como que o Magneto herda a escola, o instituto e os X-Men, porque a visão dele é totalmente contrária do Xavier. Então, como que isso ia mexer na dinâmica deles? Poderia ser só isso. Mas não, mano. Vai abrindo arco em cima de arco, em cima de arco, em cima de arco. E depois eles vão, né? Fechando alguns. E aí, no segundo bloco, a gente vai discutir, na hora que falar do final, se realmente fechou, se não fechou, pra onde que tá indo, né? Mas ele vai abrindo, sabe? E aí eu fiquei realmente assim, tipo, um grande... meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, que poder incrível! Mas é outra história, mas nem... Mano, sabe, qual que é o limite? E pelo visto, o limite não existe, né? Quem tem limite é município, entendi. Exato. Então, e uma coisa que eu gosto é que eu acho que tem um quê de
metanarrativa aí do Bill DeMaio, que é o criador, né, de X-Men 97, que ele misturou um pouco a forma que era o storytelling da série original com o que é storytelling hoje de série. Então hoje você costuma ter o arco principal da temporada, né, que é aquela coisa que vai levando a temporada pra frente e tal. Naquela época era o vilão da semana. Você tem até os episódios duplos, os episódios triplos, né, umas sagas um pouco maiorzinhas assim, parte 1, parte 2, parte 3, mas era meio que o vilão da semana. Quase como se resetasse. Porque era muito comum de narrativas daquela época. Você não podia garantir que a criança ia conseguir assistir toda semana no mesmo horário o episódio. Então você faz episódios meio soltos para que se qualquer criança chegar ali a qualquer momento, ela consegue assistir e comprar brinquedo. Que era pra isso que funcionava. E aí eu acho que ele consegue misturar um pouco, porque dá essa sensação de que é vilão do episódio, porque várias coisas acontecem, como você comentou, mas ao mesmo tempo, quando você chega no final da temporada, você fala, tinha um caminho, sabe? Tipo, tem uma direção pra onde eles estão indo, mesmo dentro da coisa do vilão da semana. Eu não achei que teve vilão da semana, tá? Eu acho que tem uma homenagem ali, principalmente com a Jubileu, que inclusive é uma X-Men que, sem querer ofender quem gosta, mas aparentemente tudo que ela sabe fazer é soltar fogo de artifício, porque eu acho que ela é muito mal aproveitada. É o poder dela, né? Mas não é possível que seja só isso, assim, sabe? Tipo, eu vou na balada dançando com fogo de artifício. Não pode ser só isso. Sabe qual que é o rolê da Jubileu? Ela foi apresentada lá na série original como o personagem orelha, que é quem vai guiar o ponto de vista do espectador, né? Ou seja, a Jubileu te introduzia ao que eram os X-Men, porque ela também estava aparecendo ali pela primeira vez. Então, ela era responsável por levar o espectador a conhecer o universo. Tanto que agora, nessa nova, esse papel passou a ser do Sunspot, né? Do Mancha Solar, o Roberto. Que eu não entendi até agora a escolha, porque na verdade ele, até onde eu saiba, Telo me corrija, ele nunca foi um X-Men proeminente, ele era dos Novos Mutantes, né? Eu super concordo com você, Dô. Não é uma personagem que me fala muita coisa, pelo menos não hoje, né? Mas a gente fica meio que preso com a Jubileu ali, porque ela teve esse papel lá atrás, enfim, né? Podiam ter matado ela ao invés de outro personagem. Segura um pouquinho. Eu acho que talvez seja isso mesmo, Rô, porque pensando que a Jubileu, ela é essa personagem que vai apresentando, o mutante novo que começa já no primeiro episódio, isso não é spoiler, a gente pode falar aqui, é o Roberto, né? Que vai ser acompanhado pela Jubileu. Então talvez ela esteja ainda nesse papel, entendeu? De representar esse público jovem. Não, eu acho que era uma passagem de tocha, né? Parecia muito tipo, olha, eu introduzi a galera lá atrás, agora é a sua vez, sabe? Gosto dessa leitura, gente. Tá bom, vai. Ok. Me sinto mais tranquila com o Jubileu agora, finalmente. É pra isso que eu gravo podcast, entendeu? Pra me sentir bem, porque terapia é caro e a minha terapeuta não assiste, aí ela não vai entender o meu sofrimento. Ok. Mas eu acho que a gente pode amarrar aqui o primeiro bloco e se libertar, né, das amarras do spoiler. Então, pessoa maravilhosa que nos ouve, depois da chegada do nosso amigo assistente, trazendo aí um conteúdinho pra você relacionado à série, a gente entra no segundo bloco, que é com spoilers. Então, se você ainda não assistiu X-Men 97, pra evitar que você leve spoiler, enfim, da série, para esse episódio, vai até a Disney Plus, dá play, assiste os 10 episódios, são episódios curtos de 30 minutos, muito bonitos, né? Como foi falado aqui, a dublagem tá muito legal. E, gente, tá muito colorido, tá muito lindo. A animação está maravilhosa. Assim, é impressionante o up de qualidade da animação antiga pra essa. Nossa, gente, tinha uns episódios da animação antiga que eram um grande horror, assim, tipo, sei lá, acho que principalmente da terceira e da quarta temporada, que foram as últimas, né, que acho que já tava pra cancelar ali o negócio. Nossa, até sei lá, às vezes o Wolverine parece um grande borrão, assim, sabe? Tipo, zero cuidado com o negócio. Parece aquele meme, sabe? Do primeiro ano da escola de artes, o começo do cavalo, no final é só um... Sim. E olha que no começo também já não era muito bom. Bora continuar o episódio agora com os spoilers liberados. A mim, meus X-Men.
Bem, chegando aqui no espacinho do spoiler. Olha, eu não vou, ficar aqui falando, vamos por ordem, não. Eu acho que a gente tem que ir no feeling, já que a gente tá aqui com o Rodrigo. Nós vamos falar agora sobre os papéis, enfim, de cada personagem e os arcos. Eu acho que não precisa ser numa ordem cronológica, embora eu já me falei uma coisa, já vou desdizer o que eu falei. Eu começo falando, de novo, né, da morte do Professor Xavier e o quanto que eu achei incrível depois aquele primeiro episódio fechar com o Magneto chegando e falando, agora vocês são todos meus, muahahaha, porque mesmo que você conheça muito pouco do X-Men, ali já fica muito na cara de que, epa, que jornada que esse personagem vai ter dentro da história. E eu acho que o Magneto, ele é um personagem muito, 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 muito importante no X-Men 97. Mesmo porque ele também tá em luto pela morte do amigo dele. Inclusive tem aí, né, uma possível interpretação, se eles eram amigos, se eles já tiveram algum tipo de relacionamento, enfim. Fica aí, né, na interpretação de cada um, né, cada um decide. Mas o fato é que, sim, ele tá num processo de luto e ele resolve honrar o que o Xavier pediu pra ele, né, que é seguir justamente essa linha do vamos todos viver numa grande comunidade feliz nesse planeta feito de água. E, cara, o Magneto tenta. Vamos reconhecer que ele tenta, porque, assim, ninguém confia nele, nada dá certo, e até o último episódio o cara tá tentando, porque ele é uma pessoa de palavra, né, ele sempre foi uma pessoa de palavra. E eu acho que ele se esforçou tanto, gente. Assim, a história não é legal com o Magneto, entendeu? Assim, a história é tipo a mãe história, sabe? Os acontecimentos da vida dele não são legais com ele, né? Eu senti muito isso, sabe? E só que assim, vocês estavam confiando no Magneto? Vocês estavam? Eu sou meio bias por causa dos quadrinhos. E assim, eu confio no Magneto, porque acho que a série foi legal porque ela explorou mais isso, assim. O problema do Xavier e do Magneto nunca foi uma questão de eles serem inimigos mortais, né? Assim, nunca foi, é muito forte. No começo era. Mas à medida que os personagens foram se evoluindo e tal, a gente percebe que, na verdade, a questão deles é essa forma diferente que eles veem o mundo, né? Eles... Já foi falado isso. Eu não sei se isso foi confirmado pelo Stan Lee, quando ele estava vivo ainda e tal, mas é uma coisa que ficava muito clara pela época que eles foram criados, que eles meio que estavam representando o Malcolm X e o Martin Luther King, né? Então, enquanto um queria essa união das pessoas para pessoas diferentes têm que estar juntas e isso tem que ser em paz, tem que ser namastê e tal, o Magneto é mais o lance de, você não me quer aqui? Então tá bom, então sai você. Primeiro, os incomodados que se retirem. Então eles têm essa coisa, mas é muito mais sobre como eles veem o mundo e como eles encaram os problemas, do que necessariamente eles se odiarem. Então eu achei sensacional esse lance do testamento, porque é uma coisa, até o nome do primeiro episódio, né, que é o To Me, My X-Men, porque é uma coisa muito, é uma frase que ficou muito clássica na história de X-Men. Vários personagens já falaram essa frase em determinados momentos, mas ela é sempre usada meio que pra ser essa coisa de quem é o líder, mais do que o líder tático ali no campo de batalha, mas quem é o líder ideológico, né? Então quem tá comandando eles pra ir pra frente, qual o motivo que leva eles pra ir pra frente. Então eu acho bem poético, assim, toda essa questão. Sabe o que eu acho engraçado daí nisso, Telo? É que, por acaso, né, nessa semana que a gente tava gravando, tinha passado uma situação de uma pessoa aí de esquerda num podcast pra debater com um cara de extrema direita, e teve muita lance do pessoal falando, né, tipo de, não vale a pena, não sei o que tem. E aí, eu achei muito lúcido uma pessoa começou a trazer, falou assim que, cara, o debate de ideias, ele parte de um ponto de concordância. E eu acho que o que é tão interessante com o Magneto, com o Xavier, é que é isso que você falou. Eles partem de um ponto em comum. Eles sabem que os mutantes precisam arrumar uma maneira de conviver com os humanos, o restante da Terra. E precisa haver uma maneira de parar com todo esse ódio, esse preconceito e toda essa segregação que está acontecendo. Precisa haver uma maneira de interromper isso, né? Porque isso não vai dar bom. O Xavier com o Magneto, eles concordavam nisso. Isso é um problema crucial. Eles precisavam arrumar um jeito de todo mundo viver juntos, né? O que eles diferenciavam, e aí que é interessante o debate, e é por isso que pode haver um debate, né, entre o Magneto e o Professor Xavier, é que eles divergiam de como que isso poderia ser feito. E aí eu achei muito engraçado quando eu tava vendo hoje
essa questão toda aí que o pessoal tava falando, que assim, se eles tivessem pensamentos completamente diferentes um do outro, eles nunca conseguiriam sentar e conversar. E eu acho que isso foi muito interessante, que provavelmente de tanto que eles discutiram já sobre isso, o professor Xavier sabia que o Magneto falou assim, cara, o cara que eu mais conversei já sobre isso foi com o Magneto. Se tem alguém que é tão preocupado quanto eu pra essa situação ser resolvida, é ele. Então eu achei muito interessante, assim, como é que foi esse arco. E se você parar pra pensar, apesar de a gente ter falado de... E inicialmente, pra mim, os episódios, os arcos, parecem uma grande salada do caralho que não vai pra tudo quanto é lugar. Mas existe ali uma temática em comum. Como que a gente faz pra a gente conseguir viver no mesmo planeta sem um tentar matar o outro? E todos os arcos, se a gente for ver, todos eles tratam disso. Todos eles estão indo pra esse caminho. Vão puxar aspectos mais pessoais, mais sociais, mais íntimos, mas todos eles estão lidando com isso, né? Como que a gente consegue fazer pra viver? Isso foi uma coisa que sempre pautou muito X-Men. Eu acho que Magneto versus Xavier representam isso, né? Então, diferentes formas de vislumbrar como que pessoas diferentes podem conviver no mesmo mundo. E aí a gente pode começar a extrapolar isso, né? Como eu falei, a gente pode começar já a extrapolar isso também para as questões que a gente vive no nosso mundo real aqui. E aquela coisa, né? Se você assiste X-Men 97 ou qualquer outra animação desse universo, se você assistiu os filmes, se você lê os quadrinhos e você ainda não entendeu que X-Men é cheio de metáforas de coisas que a gente vive no mundo real, então você tá lendo aí, né, consumindo todas essas coisas de forma errada. Se ela veio o Rodrigo querer colocar política no nossa Pois animação, é. Não, e aí a gente tem essa questão das diferentes visões de convivência de pessoas diferentes. E aí a gente começa a explorar um pouco mais isso, né? Eu não vou lembrar exatamente qual episódio, tá, gente? Segundo ou terceiro episódio, que é o julgamento do Magneto, ele fala, né? Acho que é a primeira vez que ele fala, pelo menos nessa nova série aí, nessa nova animação, enfim, é a primeira vez que ele fala o que ele e a família dele viveram em campos de concentração. A Jean Grey, entre aspas, está grávida, né? E aí ela tem uma conversa com a Tempestade, que é uma conversa foda, que é uma conversa do tipo, será que ele vai ser mutante como eu? E aí a Tempestade fala, olha, se ele for, ele vai ser uma pessoa maravilhosa como você você já enfrentou tanta coisa, você já se entendeu como a mulher que você é, etc, etc. Gente, que assim, é o tipo de conversa que qualquer pessoa LGBTQIAP+, já teve com alguém em algum momento da vida. Sabe, eu gostaria tanto de ser normal, né? Enfim, ainda esses dias, inclusive, eu ouvi algo parecido nesse sentido, mas enfim. Deixa pra lá. Então tem muito dessas coisas. X-Men é cheio de metáforas que representam diversos grupos minorizados que a gente tem na nossa sociedade hoje. E isso tá muito... Graças a Jack, isso também ficou muito claro aí nessa animação. Claro, obviamente, pra quem é inteligente pra interpretar adequadamente, né? Nem todo mundo é. Isso sempre teve na pauta, né, do X-Men, essas questões mesmo de... Ele talvez, tá? Não sei. Eu não conheço muito, assim, da Marvel, mas eu tô pra falar que toda a questão dos X-Men, eles são mais politicamente, sabe, ativos, entre aspas, assim, as discussões, né? Sempre sobre essa questão de você ser também um ser humano, mas um pouco diferente, e por isso, né, você pode ser segregado, torturado, as pessoas decidem se você tem direito à vida ou não. E aí tem uma coisa nessa série que eu achei muito interessante, que é um momento onde eu acho que o Magneto que fala, né, olha, nós somos superiores aos humanos, porque nós somos o próximo passo, enfim, da evolução. Então, biologicamente, nós somos mais fortes, né, ao longo do tempo. E inclusive acho que é a própria Jean Grey que fala, acho que não é a Madeline que fala, que nos últimos tempos humanos estão tendo mais filhos mutantes, ou seja, né, está se evoluindo. A evolução da espécie humana seria uma hora muita gente ser mutante ao invés de ser só um ser humano. E por ser humano que a gente está considerando, como a própria animação coloca, que é uma pessoa comum, sem poder, né, sem ter uma característica diferente aí que transforma em quase semideuses a depender aí da pessoa, né. Só que tem também
num outro momento, um discurso contrário sendo falado, né? Que aí são humanos falando, vocês são inferiores a nós, porque vocês são, sei lá, esquisitos, diferentes, né? Não são humanos. Então, no fim das contas, é essa luta aí mesmo por um espaço, né? Num palco ideológico de direito a, no caso dos X-Men, né? De sobrevivência, e no caso dos humanos comuns, de se manterem aí no topo, né? Da hierarquia social, né? Isso é uma coisa tão louca, porque essas metáforas e a questão filosófica de tudo isso, ela vai e vem de tantos jeitos nos quadrinhos nos últimos 20 anos que a gente levaria 10 horas aqui pra falar disso. X-Men nos quadrinhos surgiu em 1963. Tá? Eu não acho que eles eram pessoas super engajadonas, do tipo, caralho, vamos criar aqui uma série porque a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre o preconceito que grupos minorizados sofrem. Porque a gente é engajadaço. Bora fazer. Tudo claro que não, né? Claro que não, eram 2 homens brancos americanos, eles estavam cagando pra isso, né? Isso foi sendo construído com o tempo. Então, quando o Magneto surge, já na primeira edição de X-Men, em 1963, ele já surge um pouco com esse discurso de mutantes são os superiores. Então isso é muito usado ao longo de toda a história dos X-Men, quando existe uma necessidade de que o Magneto assuma uma postura de antagonista, que não é sempre o caso, tá? Principalmente hoje em dia. Então, quando o Magneto precisa ser um antagonista, ele precisa ser um vilão, entre aspas, volta esse discurso. E eu acho que a animação faz isso bastante, assim. Eu não tô dizendo que isso esteja errado, mas acho que quando o Magneto ele precisa assumir uma postura de antagonista e ser o vilão daquela história ali, daquele momento, que os mutantes são superiores. Quase um discurso eugenista ali, né? Que foi utilizado contra ele na Segunda Guerra. Né? Exatamente, Basso. Esse é o ponto, exatamente. Então, quando ele precisa ser vilanizado, volta esse discurso. Mas é justamente o ponto de que nem todo mutante acredita que é superior a um ser humano. Que a maioria deles não é, inclusive. Isso que eu acho que é muito legal dos quadrinhos. A maioria dos mutantes é tipo, uma criança que a pele e os músculos dela são feitos de gelatina. E é isso. Esse é o poder mutante dela, sabe? Eu achei maravilhoso que quando acontece lá o caso em Genosha, por exemplo, aí já bem mais lá pro final da série, tem uma moça que ela tá lá, não, acho que é no meio, que ela tá fazendo uma oração, tal, né, e aí, de repente, o grande superpoder dela é virar um passarinho. Aí eu, e eu fiquei pensando, pra uma luta pra você salvar o universo, não serve pra nada, entendeu? Porque tem isso também, né? O foco dessas histórias de super-heróis é ver eles em combate, quando na verdade a maior parte deles são pessoas comuns, né? A gente tem os super-deuses, que aí você tem, sim, a tempestade, gente, ela é uma força da natureza literalmente, né? Mas assim, só tem uma tempestade, sabe? Pra quantos milhões de X-Men ou de mutantes, enfim... Entende? Então, é interessante, né, pensar por esse lado. Eu não sei se vocês estão acostumados com vocês conhecem esse conceito dos quadrinhos, que é dos mutantes ômega. Que eu acho que isso não tá na animação ainda. E acho que nunca nenhum filme nem falou disso. Mutantes ômega são mutantes que, dentro daquela categoria de poder, vamos chamar assim, de habilidade, eles são o top, assim, não tem ninguém melhor que eles naquela habilidade, naquele poder. A Tempestade, por exemplo, é uma ômega. O Magneto é um ômega, a Jean Grey é uma ômega. Tipo, não existe nenhum telepata mais absurdo que a Jean Grey. Não existe ninguém que controle metais ou magnetismo, cacete que seja, mais que o Magneto. Então... isso é uma coisa muito legal também, porque esses personagens principais, assim, que são os que a gente acabou se afeiçoando mais, né, que estão na animação, né, tirando um ou outro peso morto, tipo Morfo, né, quase todos eles são ômega, tipo, não tem ninguém melhor que eles naquela habilidade, sabe? Basso, você que tá quietinho há um tempinho, escolhe aí um arco, um personagem, enfim, o que te marcou em X-Men 97? Vou falar, só queria pra gente também, uma coisa que o Rodrigo falou aí que me chama um pouco a atenção, né, dele tá... Só pra concluir a história de X-Men
realmente muito intrinsecamente ligado com discussões políticas, né? Que apesar tipo, de que eu não acho que os criadores da época queriam fazer essas discussões por serem 2 homens brancos, tudo. Só que assim, né? É uma coisa muito engraçada que a gente vê também em arte e literatura, né? Que o cara pode não ter tido a intenção, mas o meio que ele tá tão impregnado disso que ele nem percebe que ele tá às vezes tratando daquilo. Se a gente for pensar que, sei lá, na década de 60 que foi que quando ele surgiu, é quando tava em ebulição toda a luta por direitos civis para acabar com o apartheid dos Estados Unidos, né? Então, assim, mesmo que ele não queira ter falado sobre isso conscientemente, cara, eu fico imaginando a quantidade que esses assuntos estavam circulando e quanto que isso não impregna, né, o inconsciente coletivo do pessoal ali pra quando vai contar uma história, assim, olha, o cara não tinha intenção de contar uma história sobre minorias tentando viver num mundo opressor. O final da apartheid, né, tipo, pelo menos no papel, foi em 65, né, que foi a Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos. Nossa, muito perto, né? E aí falou que o negócio foi em 63, quer dizer, cara, devia estar, assim, esse assunto explodindo, né, sobre, né, então é engraçado como às vezes, mesmo quando a pessoa não tem intenção, o meio tá tão impregnado daquilo que aquilo ali se mete em tudo que as pessoas estão criando, né. Que aí que culmina pra mim, que eu acho que um arco muito legal é esse arco de Genosha. Porra, vindo nessa época que a gente tá vivendo, acho que não tem quase como não pensar no que tá acontecendo, tipo, na Palestina. Tipo, você segrega todas as pessoas num lugar só, e aí essas pessoas são convidadas a viver naquele local, porque é o único lugar que elas podem viver com uma certa paz, né, sem ser importunados, e nem aquele pequeno pedaço de terra, entendeu? Que quase ninguém quer, que tá ali, ele ainda assim, eles são caçados e exterminados ali. E aí, cara, e esse arco, eu acho esse arco maravilhoso, assim, sabe? Tipo, de que eu acho que vem tudo nessa esteira do Magneto, da questão da ONU, da gente também não pensar, né? Que agora cada vez mais tem países também aprovando a entrada da Palestina na ONU. E aí você tem... Não, entrou, beleza, a gente vai colocar aqui, aí você tem o destino de alguns personagens, né? Como a Madeleine, tipo, outras pessoas que estavam colocando pra você e dando uma encaminhada neles. E aí já tem um pouquinho ali do Cable aparecendo ali também, que volta, né? E não dá muito certo, porque você começa a ver outra coisa se estruturando e acontece daí tudo que acontece em Genosha, né? Tipo que é um absurdo, né? O Magneto tava quase vindo, né, pro lado do Xavier, né? Quase assumindo completamente as coisas dele ali, falando assim, tá bom, vamos tentar desse jeito, né? E aí acontece em Genosha com a galera atacando. E é um arco que eu acho que é muito triste, sabe? Tudo que tá acontecendo ali, eu acho que é muito forte. E eu acho que ali, eu não sei porquê, mas pra mim ali me parece muito o quanto que os X-Men estão dispostos a sacrificar as coisas. Eu sei que isso é uma coisa que acontece em tudo, e aí, mas assim, por uma percepção assim minha mesmo, individual. Eu não sei porque ali pareceu pra mim, talvez por eles também tentar um sacrificar pra proteger o outro, e eles estavam muito numa situação tipo de que é pra isso que os X-Men existem, sabe? É pra proteger as pessoas de situações onde a galera decide atacar com violência gente que não tem condição nenhuma de se defender. Tem uma das cenas mais fodas pra mim de todos os tempos, que é o do Gambit. Nossa, né? Senhora, puta que pariu, sim. A sequência inteira do Gambit, assim, eu acho maravilhoso. Apesar de, mais uma vez, né, uma situação que poderia ser resolvida com poliamor, né? E que era o Gambit, Vampiro e Magneto, que é aquele caldeirão em ebulição ali. Mas, assim, o momento que ele tem de ir ali, e, poxa, o Magneto tenta, não consegue, a Vampira então vai tentar. E ele falou, não, tipo, vou ser eu, porque eu... sabe, é aquela coisa, tipo, todos estavam dispostos a morrer pra conseguir salvar aquelas pessoas, né? E eu acho muito foda o ter sido o Gambit, né? O cara mais sem vergonha, safado ali, né? Tipo, de coisa, e falou, não. Essa aqui é minha, tá ligado? Tipo, deixa aqui, que essa aqui sou eu que cuido, né? Eu achei, porra, fantástico. Nossa, esse episódio a gente gritava aqui em casa. E assim, apesar dele ser um episódio que já é quase ali na meiuca da temporada, foi o episódio em que eu tive realmente a grande certeza de que, ok, isso virou uma grande salada, vou misturar um monte de coisa, mas tá tudo muito bem, tá tudo sendo muito bem conduzido, né? Porque nesse episódio acho que tem umas
3 sagas diferentes misturadas ali, mas ok. E foi quando eu vi realmente a coisa era séria, tipo, vai morrer gente mesmo, a gente vai sacrificar personagens muito queridos, coisa que nunca fariam na série dos anos 90, né? Então a coisa aqui é séria mesmo. Foi aí realmente que eu já tava curtindo, foi aí que eu falei, não, é isso aí. Melhor coisa do mundo até hoje é X-Men 97. Mas, gente, sem brincadeira, assim, eu acho que em questão de animação, Marvel é a melhor animação já feita, assim. E eu acho que em adaptação, eu acho que é o que o Boldemaio fez é uma surra em qualquer pessoa que já tentou adaptar algo de uma mídia para outra, assim, porque, como o Rô falou, tem uns 3 ou 4 arcos misturados nesse episódio de Genosha. Desculpa, ouvintes que não gostam de quadrinhos, mas eu vou ser um pouco nerd de quadrinhos aqui agora. Mas assim, Genosha é uma coisa que é muito antiga, né, de X-Men, vem desde lá dos anos 80 e tal. E aí, nos anos 2000, nos quadrinhos, o que tinha acontecido é que os mutantes conseguiram tomar conta de Genosha, e ela realmente, assim como na série, virou um país de mutantes, então um país para onde os mutantes iam. E aí aconteceu, tem um arco muito bom, inclusive quem quiser ler arcos separados aí, mas chama É de Extinção, em inglês é E for Extinction, que é justamente o ataque que é feito de sentinelas, mas não sentinelas, eu acho que eles chamam na série de Prime Sentinels, né? É os Supra Sentinelas. No quadrinho é feito pelos Sentinelas Selvagens, que é uma outra coisa, não vale a pena explicar aqui. E para um outro vilão, que não é o Bastion, o vilão da série, que basicamente eles destroem Genosha inteiro. Tinha 16 milhões de pessoas, de mutantes vivendo em Genosha. E eles matam basicamente 16 milhões de mutantes no ataque. E é muito chocante quando aconteceu isso, assim, nos quadrinhos. E eles meio que misturaram isso com uma coisa muito mais recente, que também não vou explicar todos os detalhes, mas os X-Men atualmente nos quadrinhos, eles estavam vivendo em paz numa outra nação, não é Genosha. E eles estavam no meio do baile ali que eles faziam anualmente, que era meio tipo a grande celebração desse novo país mutante e tal. E no meio do baile de celebração, eles foram atacados e morreu um monte de gente. Então, esse arco ele foi meio que a mistura do arco original do Bastion, como ele é apresentado nos quadrinhos, mais o É de Extinção, mais o Hellfire Gala, que é essa festa que aconteceu bem recentemente, tipo, não tem um ano que aconteceu esse evento. Foi em junho do ano passado. Então, eu achei incrível como que é a mistura de todos eles, porque ele consegue pegar o peso de pessoas comuns, né? Como a Dô falou, a mutantezinha lá que vira o passarinho. Ela não tinha nada a ver com essa luta, sabe? E aí ela também vai embora. Várias pessoas comuns são assassinadas, basicamente. E ao mesmo tempo, pra mim, tem muito... Eu achei que eles enriqueceram muito esse massacre de Genosha, enriqueceram em termos de história. Ele acontecer durante o baile, porque dá essa coisa, tipo, é um momento de festa, tem todo o uso da música do Happy Nation, né? Happy Nation, we live in a happy nation. Tipo, nós estamos vivendo numa nação feliz. E no meio da festa acontece isso. Porque, pra mim, o Boldemaio, ele inclusive se pronunciou no dia que passou esse episódio, e ele falou que esse episódio foi o pitch dele para vender a série pra Disney. Ele falou, eu quero mostrar justamente isso, porque pessoas que fazem parte de grupos minorizados, elas nunca têm direito a ter festa. E normalmente elas são atacadas em festas. Ele cita no pitch dele, ele fez uma thread gigante no Twitter, ele cita o atentado de 11 de setembro, e ele cita também, eu acho que a boate Pulse, lá em Orlando, que é isso, tipo, se você olhar os momentos onde as pessoas vulneráveis mais são atacadas, são quando elas estão vivendo a felicidade. Quando elas finalmente são felizes, elas vão lá e são atacadas. Então, pra mim é muito, 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 muito forte esse episódio. Eu acho ele genial, eu acho ele emocionante. A animação é maravilhosa, é muito bem animado. E no final ainda tem toda a questão do Gambit se sacrificar e tal, que também é muito bonito, porque tem essa coisa do personagem dele ser esse, né, como o Bass falou, esse cara que foge de tudo, que é o liso e tal. E no final ele ser a pessoa que se sacrifica. Então nossa, esse episódio é 10 de 10. Ele é metade da série, inclusive eu acho que o
o cliffhanger do primeiro episódio é muito bom, do 2 e do 3 é uma droga, do 4 é muito bom, o 5 é espetacular, então ele vai meio que depois variando, assim, sabe? Tipo, finais, o que te prende, né? Eu tava assistindo e fiquei pensando, gente, como é que foi assistir esse negócio de uma semana pra outra? Porque assim, entre o 5 e o 6, beleza, você respira, né? Ok, porque você tá lá, né? Nossa, que episódio incrível, mas tem final de episódio que você fica, gente, o que vai acontecer agora? Vocês tinham que esperar uma semana, né? Então vamos com calma. Mas eu acho que Genosha daria uma série inteira à parte, assim, sabe? Eu acho que se sustentaria se eles quisessem, né? Nessa coisa que a gente tá falando de vários arcos que tem dentro da história, se tivesse uma série, uma minissérie, sei lá, de 5 episódios sobre Genosha, daria certo. Não à toa, os últimos 3 episódios, que é a finalização ali do arco final, eles são os 3, né? Com começo, meio e fim. Os últimos 3 episódios, então é espetacular. Mesmo que a situação piore, temos que acreditar uns nos outros. Vez de vocês agora selecionarem alguma coisa marcante pra vocês, alguma cena inesquecível. Não vale mais Genosha já foi. Vocês querem trazer mais alguma coisa que vocês acham que, olha, isso aqui mexeu com as minhas entranhas, meu coração, tudo? Eu queria trazer uma coisa que eu acho que eles trataram muito bem no desenho, que é a bagunça Madeline e Jean Grey. Nossa, Tela, eu tenho uma preguiça, amigo, mas eu tenho uma preguiça. Então, amiga, é o seguinte, não sei se acalma seu coração, mas eu vou te dizer que nos quadrinhos é bem pior. Ai, tá, eu acho que sim, né, eu acho que de certa forma acalenta, mas assim, me incomoda, só pra, antes de você, enfim, me convencer de que eu estou errada, deixa eu reclamar primeiro. Me incomoda o fato deles não saberem, no geral, assim, né, os criadores de X-Men, os roteiristas e tal, não saber o que fazer com a Jean Grey, sabe? Então, assim, tudo acontece com essa mulher, sabe? Tudo. Aí eu olhei e falei, mano, tá bom, além da Fênix, agora ela tem uma outra pessoa que não é ela, pra depois matar essa outra pessoa, e eu, mano, pra quê? Sabe, pra que essa coisa? Sabe, essa coisa que, sei lá, nos filmes tem de, ai, a Jean é apaixonada pelo Logan e pelo Scott, o Scott é um saco, o Logan é muito mais legal. Aí no desenho nem tanto, né, o Scott é massa. Eu acho que ele foi mal adaptado para a primeira trilogia do X-Men no cinema, porque o personagem é chato. E eu acho que ele é chato propositalmente pra colocar o antagonista dele, né, nesse campo, que é o Logan, como alguém muito mais legal. Porque assim, o Logan também, se a gente parar 5 minutos pra pensar nele, o cara é um animal, entendeu? Você pensar nele, você já não gosta dele, você começa a ficar com o pé atrás. Mas me cansa essa coisa que parece que a Jean Grey fica sendo jogada de um lado pro outro, assim. E aí, a hora que apareceu a Madeline, eu falei, eu não acredito, eu achei que eu tava segura nessa série. Não, tem a Madeline. Entendeu? Tem que ter a tortura dela, o sequestro, o clone, a joia na testa, sabe? Eu, puta que eu pariu, mano. Assim, eu vou deixar o Rô também falar que o Rô gosta bastante dessa época da Fênix e tudo mais, mas todo o lance Madeline é uma coisa de que é talvez o calcanhar de Aquiles de quadrinhos, que é, quadrinhos não lidam bem com mortes de personagens. Não pode, né, morrer. Porque se você pensar no formato, né, aquela coisa, você tem uma revista semanal, às vezes mensal, que conta uma história, e aí esses personagens são o que faz vender a história, mas pra dar mais emoção você precisa matar os personagens às vezes, mas se você mata, o que acontece? Né? Então, toda a coisa da Madeline, ela surgiu meio que disso, porque, teoricamente, a Jean morreu. Só que aí ela não morreu. Só que aí ela morreu. Aí ela não morreu. Sabe? Mas você não acha que pra uma Ômega, uma telepata, a maior telepata do planeta, sabe, ela cai numas coisas muito... Entende? Não sustenta dentro da própria história colocar isso, porque... Pro Telo, você não pode falar mal do Ciclope, pra mim. Você não pode falar mal da Jean Grey. Eu não tô falando mal. Não tô falando mal dela. E temos o Power Cup defendendo o Power Cup. Senhora, mas eu entendo você ficar incomodada com esse lance do clone e tudo mais. Como eu falei, eu não acho que é a melhor solução. Eu acho que foi a solução que os quadrinhos nos anos 80 tiveram pra isso, que foi, né, ela morreu porque a Força Fênix, né, se juntou a ela, e aí eles venceram a Fênix, e aí a forma de lidar com isso foi que o corpo dela foi consumida. Só que a Jean era uma personagem muito popular, e as pessoas queriam que ela voltasse.
Então eles fizeram ela voltar, a Jean voltou. Ah, não, a Jean nunca morreu, tá tudo bem, tá ótimo. E aí teve todas essas histórias, e aí depois ficou nessa coisa. Ah, não, então, vamos fazer o seguinte. Então, o que voltou, na verdade, é a Madeleine, que é a clone que foi feita pelo Senhor Sinistro. E aí tem toda essa coisa aí entre elas. Mas eu sinto que a evolução que isso deu pros personagens, tanto pra Jean quanto pra própria Madeleine, que ela tem uma evolução enquanto personagem depois, eu acho que vale a pena a confusão da coisa do clone. Eu não me incomodo tanto com a coisa do clone, porque eu acho que o que vem depois é muito interessante. Então eu não me incomodo tanto. Mas eu consigo entender você ficar incomodada com a coisa de clone, e eu consigo entender o porquê que a série ser feita do jeito que ela é te incomoda ainda mais. Porque isso foi, como você falou, é pedrada uma atrás da outra. Pá, 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 pá. Eu acho que se tivesse uma coisa que tivesse acontecido como aconteceu nos quadrinhos, que foi basicamente 5 anos depois de você descobrir que ela era um clone e tudo mais, talvez seria um pouco mais aceitável e não a porrada uma atrás da outra. Na animação, toda essa história da Madeleine acabou sendo meio que jogada ali num episódio. Aí, no mesmo episódio, ela pega o ônibus pra Genosha e no episódio seguinte ela morre. Pareceu ali na série que aconteceu em dias, sendo que não. Tem toda uma história, tem toda a parte dela voltar e dela reconstruir, né, dela ter essa aproximação do Scott. E aí tem toda a coisa dela engravidar, aí tem o nascimento do filho, aí o filho é infectado, aí depois de um tempo ela fica muito puta por conta disso, e aí ela descobre que ela é um clone, aí depois que ela descobre que ela é um clone, ela vai pro inferno, aí ela vira Goblin, aí ela descobre que ela é um clone do Sinistro. É uma coisa que acontece durante muitos anos. E aí quando você condensa tudo em 2 episódios, eu fiquei tipo, eita caralho. Não, a depressão que essa menina só sofreu, né? Assim, sabe? O meu problema é o contrário. Eu não sinto que ela sofreu, eu não consigo sentir o peso das coisas. Porque realmente é tudo muito rápido, sabe? Não só, por exemplo, você tem muito poucas dicas, por exemplo, quando ela pega o Scott conversando telepaticamente com a Jean pega o Scott conversando telepaticamente com a Madeleine. E aí você descobre que eles são em contatos, por quê? Porque ambos têm um sofrimento muito grande, por quê? Porque, porra, foi o filho dos dois que foi embora. Sim, né? sim. E aí, cara, só que assim, essa história, que podia ser um puta de um peso trabalhado, ele é uma linha. Ele é uma linha do script, sabe? Em 10 segundos. E aí eu acho que essas coisas todas que vão colocando de peso, dela descobrir que minhas memórias estão misturadas, o que eu vivi a outra pessoa viveu, isso é uma cena e corta, entendeu? E aí você vê que tem um intuito de tentarem condensar toda essa história que o Telo tá falando que aconteceu em muito tempo, pra não deixar pro telespectador faltar pedaços disso, mas acontece tudo tão rápido que eu não consigo sentir o peso disso, porque como você falou, ela pegou, a Madeleine foi ver outra pessoa, ela fez outra pessoa, ela tá em Genosha, ela morreu, pronto, tipo, cara, eu não tive tempo de ver quem que é Madeleine, ela não viveu tempo suficiente, aí quando vem o Nathan depois, né, o Cable falar toda a questão da mãe dele, tipo, do que era Madeleine, você fala, cara, eu não consigo sentir esse peso seu porque eu não vi isso, sabe, eu não tive tempo suficiente pra criar uma conexão para que isso me cause uma impressão um pouco mais forte. Sobra muito pro telespectador, eu acho que tentar imaginar o que é isso, o que seriam essas conexões, né, para tentar formar o que é esse peso todo, baseado nas informações que passaram, mas ele é um trabalho até para depois que termina o episódio, sabe? Durante o episódio não dá tempo de processar isso. E o Cable chamando o Ciclope de papai também não engoli muito, não. Pronto. Então, mas é isso que me ferra, porque você tem aí o drama de 2 mulheres, certo? Porque assim, o que dá a entender na série, e aí se eu entendi errado, por favor me corrijam, principalmente você, Rodrigo, que gosta muito da Jean Grey, a Madeleine, quando tá vivendo enquanto Jean Grey, ela acha que ela é a Jean Grey. Ela só descobre que ela não é quando a outra volta.
certo? Só que assim, quem viveu tudo isso daí foi ela, quem teve o filho foi ela, quem precisou, né, enviar o filho pro futuro foi ela, quem tá passando por esse luto é ela. Então assim, ela vai ter a consciência de que ela não é a Jean Grey, que ela é a Madeline. Inclusive, a única coisa disso tudo que eu achei que fez sentido foi ela virar e falar, eu vou embora, não porque eu acho que aqui não é meu lugar, mas porque eu sempre quis ir, por isso que eu queria que o Scott fosse comigo, mas já que você quer ficar e ele quer ficar, então fica que eu vou, porque isso é meu, não é nosso. E aí eu acho que essa independência pra essa personagem é muito importante, entendeu? Mas aí a gente não tem tempo de saber o que aconteceu com ela, porque no outro episódio ela tá em Genosha. Você fala, essa menina ia viver, sabe, meio que no anonimato, porque isso também tá no momento ali de paralelo com a Tempestade, que perdeu o poder. Então é claramente assim, as duas que tiveram aquela conversa estão passando pela mesma situação, que é de ser, com muitas aspas, não serem quem são. Né? Uma não é a Jean Grey, a outra não é mais a Tempestade porque tá sem poder. Acho que não é aspas não, acho que é o paralelo bem direto. Assim. Então tá bom. Tô retirando as aspas, gente, foi isso mesmo. Uma coisinha só completar, eu acho que o principal questão que eu acho que poderia explorar mais, mas não deu tempo, que é a maluquice, que eu acho que consome as duas, assim, em que momento que eu fui clonada? Porque em que momento eu vivi isso, sabe? Porque assim, ela não sabe em que momento que ela foi criada, que elas trocaram. Eu vivi a gravidez, eu vivi tudo. Tipo, foi você mesmo, entendeu? Foi esse ponto, né? Em que momento que você foi, sabe? Foi você que se apaixonou pelo Scott? Foi você que foi a Fênix, sabe? É que eu acho que na série talvez tenha sido, até ouvindo vocês dizendo, chegou à conclusão que talvez tenha sido uma escolha um pouco equivocada. Porque nos quadrinhos, na verdade, não tem isso da troca. A Madeline sempre achou que era uma pessoa chamada Madeline, até que em algum momento, né, como o Telo já falou, na verdade, não vou repetir, mas ela passa por um monte de coisa e aí descobre que é um clone. Mas ela aparece na história pela primeira vez como Madeline Pryor. Ela não parece como Jean Grey. Não. Não, o Ciclope conhece ela. Supostamente, por acaso, Ciclope conhece ela, né? Tava ali, por acaso, a clone da namorada dele tava ali. Ela se apresenta como Madeline Pryor. Ela foi criada, né? Ela se entende como uma pessoa, uma mulher chamada Madeline Pryor. Então, é um rolê completamente diferente, sabe? Não, perfeito. Então eu vou falar de uma coisa que, assim, pra mim é a gota do suprassumo do porquê eu perco a paciência. Porque depois, quando a Madeline vai embora, a Jean, que é a Jean mesmo, fica pistolada com o Scott falando: o quê? Você ama aquela mulherzinha? Eu fui até o espaço e voltei por você. E você não sabe se você ama a mim ou a ela? Aí eu falo: ai, sério, você tá reduzindo, sabe? Tudo. Essa não é a Jean Grey que eu conheço e amo. Mas você entende? Aí assim, cai nesse ponto do, ai meu Deus, a Jean Grey. Cara, a Jean Grey, ela é uma ômega, ela é a Fênix, ela é clonada, ela é o cacete A4, mas se ela não tiver, sabe, o amor supremo do Scott e do Logan, ela não é nada. Sabe, eu falo, não cola, pra mim não cola. Pra mim é reduzir, assim, a personagem a um estereótipo feminino que você tá muito zero com a minha cara. A gente tá em 2024, velho. Você acha que aquilo era um discurso pra ela ter com o Scott? Nossa, é um ótimo ponto. Ótimo. Ali, pra mim, é muito monogamia mata, como eles fizeram na série. Mas, ao mesmo tempo, é que eu acho que a série, ela tem um problema. Talvez seja um dos problemas que eu tenho com ela. É uma das coisas que eu acho legal, o fato do Bill não ter completamente ignorado a existência da série anterior. Tanto que a Jean, que no caso talvez fosse a Madeline, não sabemos, mas enfim, a Jean descobre na série anterior, lendo a mente do Cable, que ele é o filho dela com o Scott. E ela não fala pro Scott pra não dar merda, tipo, sei lá, se eu contar não vai acontecer, sabe? Mas ela descobre isso lá na série anterior e aí nessa fica meio que aquela coisa, tipo, ela meio que já sabia e tal. Ela reconhece no olhar dele, né? Porque aí tem aquela frase, né? Você tem os olhos do seu pai. Então ela vê o olho do pai na criança, que não é mais uma criança, é um adulto. Ah, então você é o Nathan e morre. Calma, Domênica, calma. Mas então, eu acho que o que é uma coisa que me irrita um pouco também disso, que é eles precisam ficar presos a coisas que estavam na série original. Exemplo que a gente falou mais cedo, a Jubileu. Não precisava dela estar ali. Ela é um personagem que tá nos quadrinhos e tal, mas não é como se ninguém comprasse um quadrinho porque tem a Jubileu na capa. Ela não precisa estar lá, sabe? Eles poderiam
ter outros personagens, eles poderiam introduzir outras pessoas e tal. Mas ela tá ali porque tem que estar. Mesma coisa o Fera. O Fera é um personagem que, nos anos 90, quando fizeram o desenho, o Fera tava muito em alta. Hoje em dia, ninguém liga muito. E ele não tem quase nada que acontece na série que toca ele. Mas ele tá lá porque ele tava no desenho anterior, então ele meio que tem que estar ali, porque senão você perde uma continuidade. Então talvez esse seja um defeito que a série tem, sabe? E no desenho anterior tinha muito episódio só do Fera, né? Sim, e no desenho anterior tinha essa coisa da Jean ser a Jean anos 90, que eu acho que eles ainda tinham muito esse personagem meio perdido, que ela era muito essa donzela indefesa ainda, que ela não era a Jean que é ali do final dos anos 90 até hoje, que é uma outra personagem, sabe? Que é muito mais legal, que é muito mais próximo do que ela era como Fênix, né? A personalidade da Jean é muito mais próximo do que ela era ali no arco da saga da Fênix. Então, isso é um problema, do tipo, realmente, eu concordo com você. Pensando hoje, 2024, é completamente anacrônico a Jean agir daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, a Jean da série original animada era meio daquela forma, porque naquela época ela era assim. Então fica meio que preso nesse limbo, sabe? O que você falou agora, tá, também do negócio do Fera, é uma coisa também que me incomodou um pouquinho na série, de que ela fica muito, apesar de ter vários personagens ali, elas ficam muito centradas em alguns, né? Porque assim, a gente tem uma grande discussão sobre Scott, Jean Grey, até Jubileu tem um episódio só pra ela, entendeu? E Vampira, Gambit, o próprio Magneto, o Professor Xavier, mas assim, até o Wolverine, que todo mundo ama, maravilhoso, tem cenas maravilhosas de luta dele, mas ele mesmo não tem nenhum grande drama. Ai, tá, tu vai falar que é negócio lá com a Jean Grey, mas meu irmão, é 2, 3 linhas em 2 episódios, sabe? Mas precisa. É isso que eu ia falar, Basso. Se eu for muito sincero, eu prefiro assim. E o cinema foi muito, né? Os filmes foram muito culpados por isso também. Nem tanto, vai. Acho que nos quadrinhos também sempre foi muito assim. Tudo sempre gira muito em torno do Wolverine. Ele tá em todas as revistas semanais dos X-Men e tem mais umas 3 revistas solo, sabe? Perdoe meu francês aqui, mas é uma punhetação em cima do Wolverine que eu nunca entendi. Não sei um bom exemplo, mas assim, tem razão. Sobre o Wolverine realmente já foi mega explorado. Mas, por exemplo, o Morphos mesmo tem toda uma relação que ele é apaixonado pelo Wolverine. E que não. E sabe? E que fica em segundo plano. O próprio história do Fera também, ele fica em segundo plano, né? O Gambit tem um pouquinho de destaque, mas assim, eu acho muito pouco perto daquilo que ele podia fazer. A Vampira tem muito mais do que ele, né? Até o Cable, se a gente for pensar, ele tem uma coisinha, mas o restante da galera, eu acho que, não sei, me parece que a própria Tempestade, quando tem o arco ali dela recuperar os poderes, ela tá em alta, mas depois também, cara, eles ficam, não sei, a minha impressão é que parece que esses personagens ficam meio que objetos mágicos, sabe? A gente precisa causar um negócio aqui, chama fulano, tipo, conjura fulano, ele faz isso e acabou, mas ele mesmo não tá envolvido naquilo ali, sabe? Eles podiam ter aproveitado, sei lá, o negócio da Tempestade, por exemplo. Ela recuperou os poderes e agora ela é muito mais poderosa do que ela já foi, ou sei lá o que, mas ela só volta a ser o que ela era, basicamente, né? Tem 2 episódios daí de destaque pra ela, que eu acho que é muito legal o jeito que é colocado todo ali, né? Que é quase que uma side story. Eu gostaria que isso depois, quando voltasse, podia ser, como você falou, de ser ela mais poderosa, ou voltasse isso incorporando aquela narrativa dela poder ter mais presença ali, talvez. Isso continuar mostrando essa discussão toda. Mas assim, ela para, né? Você quase que pode recortar aquele episódio. E se você tira aquele episódio dali, você não mostra ela perdendo os poderes e ganhando de novo, ela fica linear e não tem nada diferente com ela, sabe? Sendo que os outros personagens, me parece, por exemplo, o próprio Scott, cara, muito mais do que teve em filmes e outras coisas. O Scott, ele tem uma evolução gigantesca de tudo que você vai vendo que vai alterando, até da relação dele com o Xavier, quando depois o Xavier volta, a relação dele com o Magneto, como que ele passa a entender melhor. Todo o arco depois, todo episódio seguinte, tá continuando uma coisa que tá vindo antes, sabe? Você vê uma evolução dele, mas o restante parece que tá meio ali só pra cumprir cota de tela, sabe? E ali no final tem até um momento ali, quando eles dividem a equipe, né? Uma vai pro asteroide, outra vai procurar o Bastion. Eles falam, equipe azul vai pra tal lado, a equipe dourada vai pra tal lado. A Tempestade era a líder da equipe dourada ou azul, não sei, posso ter trocado.
Ela é a líder da Dourada. Então, já podia ter colocado ela ali com um pouco mais de protagonismo de liderança, né? Já que enfiaram esse negócio da divisão das duas equipes... Que eu amo, inclusive. Que nos quadrinhos fazia muito mais sentido, porque tinha muito mais gente. Não era só a meia dúzia que tem no desenho, mas enfim. Mas aí eu vou trazer uma questão. Não é sendo aqui o defensor da série, eu concordo com vocês. Eu acho que ela tem problemas, sim. Porém, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. É uma temporada de 10 episódios com 30 minutos. Então, eu acho que o que eu gostei muito dessa série, pra mim ficou muito foda, claramente deu pra ver eles plantando sementinhas para o que vai ser daqui pra frente. Então, pra mim, trocas de uniformes, atualizações dos uniformes, né? Porque tava com aqueles uniformes horrorosos do Jim Lee dos anos 90, tava na hora de trocar. Aí, além das trocas dos uniformes, tem toda essa coisa de, o time dourado, o time azul, que é uma coisa que eles usaram durante muito tempo, então pode ser uma coisa tipo, um time tá vivendo uma história, uma narrativa, outro time tá vivendo outra. Eles já introduziram o Roberto. Então, assim, eu sinto que eles foram plantando sementinhas aqui e ali pra justamente a série ir pra frente. Porque eu acho que... Mas pra mim o sentimento que fica vamos ainda amarrar essa temporada ao que a gente fez na animação anterior, pra gente, pegar a galera da nostalgia, e 2, meio que ajudar já a apresentar os personagens, já apresentou lá e tal. Mas daqui pra frente, eu sinto que o negócio vai pra outro lado. Eu realmente sinto que é tipo, plantamos as sementinhas, demos nostalgia pra quem queria nostalgia, trouxemos coisas novas, mas daqui pra frente a gente vai pra coisas novas. Então eu realmente sinto que essa temporada, ela tem esses problemas ainda. Eu acho que, como o Basso falou, o Morpho não tem tempo nenhum, basicamente, de tela. O Fera também tem pouco tempo. Mas eu sinto que é porque vamos resolver algumas questões aqui, resolveu as coisas do passado, resolveu, agora vamos pra frente. Eu não acho que todos os X-Men vão ter espaço igual de tela, tá? E pode ser que esses personagens apareçam, como a própria Jubileu que a gente falou lá no começo do episódio e reiterou alguns minutos atrás, de que ela é uma personagem que não tem um enorme destaque. E aí você tem meio episódio dela, junto com o Roberto, dentro do jogo lá do Motendo, que é muito bom, né? Motendo, maravilhoso, né? Uma referência a Nintendo e também uma referência, enfim, aos jogos do X-Men, mas que de verdade não serviu pra bosta nenhuma na narrativa da história. É simplesmente um easter egg, uma autorreferência que tá lá, que não leva os personagens pra lugar nenhum, não tem nada a ver com nada. Entendeu? Eu achei, inclusive, que quando aparece a Jubileu mais velha, que tem aqueles outros poderes, eu achei que aquilo ali ia ser um momento pra fazer a evolução dos poderes dela, sabe? Eu achei que no final ela ia, sabe, começar a fazer aqueles discos que cortam, aquelas maluquices de se locomover rápido com os negócios no pé ali. E sabe, não serviu mesmo. Eu achei que ela ia ser um momento pra ela dar aprender truques novos, sabe? E não foi. O que eu acho mais engraçado nesse episódio é que é uma referência a Nintendo, né? O Motendo, mas o console que eles estão jogando parece um Mega Drive, que é da Sega. Né? É uma grande salada, né? Eu adorei isso. Mas enfim, né? Tá lá, tanto que assim, ele é literalmente metade do episódio, aí já começa, né, um outro arco. Não se fala mais depois nisso, nem os próprios personagens falam disso. Também não sei se tinha muito o que falar, né, eu concordo. Mas enfim, tá lá, ocupou espaço de tela. E aí eu fico pensando, tudo bem, é divertido, é legal. Aí você tem no último episódio, literalmente no último episódio, toda aquela loucura, arrancam lá o braço do Cable, o cara vira lá um Megazord do futuro, aí tá lá o Cable desmaiada, sei lá, 10 minutos depois, tá lá ele conversando com a Jean Grey, que não é mãe dele, mas agora parece que é, junto com o Scott, ele já tá tudo enfaixado, e no final, gente, vira aquela grande salada louca, e é tudo muito, muito, muito corrido no último episódio, e aí entra uma coisa que o Basso odeia, viagem no tempo. Bem-vindos aos X-Men. Cara, não. É o que mais tem. Sim. Aí, a hora que, assim, dividiu, foi pro passado, achei audacioso, mas falei, beleza. Agora, colocar a Jean Grey com o Scott vendo o Nathan criança, mas se o Nathan aqui é criança, aquele é o Cable, aí o Cable voltou, é realidade paralela, sabe? Né? Como faz isso? Porque o cara falou que ele só tinha ouvido falar dos pais,
não os conhecia e agora você tá me mostrando que eles conheceram a criança, sabe? E eu, ué... Você tá querendo procurar explicação em Viagem do Tempo já tá errado aí. Não existe nada que justifique que consiga explicar a Viagem no Tempo em nenhuma mídia. Embora eu sei que existe uma saga, né, que acontece isso, mas eu fiquei, gente, por que vocês colocaram agora? Sabe, eu não entendo como é que isso pode ser usado depois, porque a não ser que seja uma realidade paralela, eu não sei se isso existe no X-Men, tá? Existe. Existe? Ah, então tudo bem. Então pode ser isso, porque se for na mesma linha deles, não tem como, né? Porque senão... Não, mas dá, ué. É o lance, é a viagem no tempo. Eles sempre foram, eles sempre estiveram lá. E assim, a gente viu literalmente o Mistil. Pode ser que eles virem e falem, quem são vocês? Ah, a gente é a Joana e o João. E eles não falam os nomes verdadeiros deles. A gente não sabe ainda. Eles já falaram, amigo. Termina o episódio com eles falando, eu sou a Jean Grey, esse aqui é meu marido, Scott Summers. Dá um destaque, marido, quase falam pra ter certeza, Scott Summers. Aí a mulher fala, bem-vindo, sei que lá, esse aqui é o Nathan. Aí sai lá o mini Nathan de dentro do negócio, e aí eu... Primeiro que assim, e aqui já vou falar uma outra coisa. Você está assumindo que esse Nathan é o Cable. Existe um outro Nathan, filho do Jim e da Scott, de outra linha paralela, que é o X-Men. Pra complicar ainda por cima, o nome dele é X-Men. Exato. X-Man, de um homem só, não X-Men, de vários homens. E não é o Nathan, é outro Nathan. Agora ficou fácil. E aquela cena pós-crédito? O que vocês esperam daquilo? Posso só voltar um pouquinho atrás, porque já que a gente já tá indo pra esse lugar aí de encerramento, eu queria fazer só uma pontuação que, assim, a gente já chegou nesse momento do episódio em que a gente começa a identificar alguns problemas, algumas coisas que não foram tão legais e que poderiam ter sido melhores, apesar da gente continuar concordando aqui que é a melhor coisa do último século, né? X-Men 97. Sim, mas, concordamos. Uhum. Eu acho o final desse último arco aí de 3 partes uma grande bagunça, tá? Tem gente voando no espaço, Sim. Conversando no espaço. Respirando no espaço. Maravilhoso. Mas isso pode, gente, é desenho. Tem até umas coisas que fazem sentido, tipo, eles têm a parte lá da Lua que dá pra respirar, o lado azul da Lua. Mas como que vai do meteoro até na Lua, ninguém explicou. Não, pera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Pode ter viagem no tempo, pode ter 2 Nathan, pode ter gente que é ômega, mas tem problema com macho, mas respirar no espaço é o que incomoda vocês. Desafiar a física não dá. Não é isso. Não, mas falando sério, não é tem isso. Tem que ter um limite, né? A questão é que todo mundo ficcional é regido por suas regras. No mundo deles, tem dimensões paralelas, tem viagem no tempo. No mundo deles, em nenhum momento diz, se você fechar o nariz, você respira... Não tem isso. Esse é meu problema. A Jubileu grita no meio do espaço pro Mancha Solar, tá ligado? E aí tá lá no momento da batalha com o Bastion, a Força Fênix volta, né? Em nenhum momento foi estabelecido que havia sobrado ali algo da Força Fênix dentro no da maior Jean. deus ex-máquina do universo. E aí ela fica lá por 5 minutos, né? E quando ela realmente era necessária, ela vai embora e some. Tal qual o Mestre dos Magos. Aí tem aquele quebra-pau da Jean com o Nathan, porque o Sinistro ativa lá o cristalzinho lá. Nunca precisou daquilo. Essas foram as bagunças que mais me incomodaram. Agora sim, o que me fez realmente gritar de alegria, emoção e falar: caralho, melhor coisa desse século! É quando eles vão pra Ilha Muir, né? Porque a mansão tá destruída. E aí eles pegam os uniformes. O Ciclope pega o uniforme clássico dos anos 80, a Tempestade pega aquele uniforme preto, porque eu acho aquele branco horroroso. A Jean Grey pega o uniforme clássico de Marvel Girl. Horrível, né? Eu amo esse uniforme. Não, aquele vestidinho verde, aquela máscara amarela é quase um ícone pop cultural. Você prefere assim. o maiô cargo com cor de pele? Com os bolsos cargo? Rapaz, eu prefiro ela de camiseta de botão e calça jeans do que aquele vestido verde. Eu amo aquele uniforme. O Wolverine com o uniforme dos anos 80 também, que é o marrom e laranja. Pro Rodrigo de 10 anos que lia X-Men, formatinho editor Abril, sabe? Aquilo foi assim
muito emocionante. Sério. Eu chorava aqui, de tão emocionado que eu fiquei. Já que a gente tá falando de cenas assim muito fodas, mas assim, antes de a gente voltar pro ponto da Domênica, né? Vamos deixar ela suspensa no tempo. Que é o que vai finalizar, porque eu sei que o episódio tá com 2 horas, ela deve estar maluca por isso. Mas assim, eu tenho que falar só uma ceninha que eu acho assim tão absurda, de boa, né? Que foi um momento que o Rodrigo falou agora que ele gritou. Foi um momento que a mulher lá liberta o Magneto depois que ele foi feito prisioneiro, né, sequestrado tudo de novo, que ele só voa até o Polo Norte, ele fala, chega. Foda-se. Tá Nossa. Cara, Enough. aquele ponto, assim, pouquíssimas vezes, eu adoro, sou apaixonado por bravatas e frases de efeito nessas coisas. E assim, poucas frases de efeito são tão boas quanto, tipo, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. E o Magneto levou isso a um novo nível, sabe? Quando o cara vira, tipo, é aquela, tipo, vocês estão se comportando como animais, né? Então eu vou tratar vocês como animais. O cara sobe e fala, tipo, e ele não tá bravo, ele só fala, tipo, chega. E aí o puto desliga a fucking eletricidade do planeta. E aí você olha e fala assim, isso é um ômega. Isso você olha e você fala assim, em que mundo que as pessoas estão preocupadas com bombas nucleares quando você tem um Magneto, tá ligado? Tipo, aquilo ali foi uma demonstração de poder tão absurda que a única reação que eu podia ter dando aquilo ali é bater palma, sabe? Porque eu falei, cara, é fantástico. A Domênica virou e falou, this is cinema. Eu falei, não, this is absolute cinema. Tipo, caralho, velho, tipo, é maravilhoso. Obrigado, tirei isso do meu sistema. Uma cena maravilhosa. No português, gente, ele fala chega ou ele fala deu? O que é uma pena, poderia ser deu. É, tinha que ser, faltou nenhum espírito, Ou podia ser né? enfia no seu... Podia também. Tem uma coisa só também que eu queria só deixar claro aqui, já que tá todo mundo trazendo coisas que não gostam. E a gente simplesmente quase não citou ele, basicamente, mas que é o vilão da temporada, que é o Bastion. O verdadeiro vilão, né? É. A gente não falou dos vilões, né? A gente só falou devo dos dizer heróis. aqui que eu não gosto do Bastion como vilão. Eu acho, todas as vezes que ele apareceu nos quadrinhos, acho um saco. Acho as histórias dele um saco. Ele é um vilão muito chato. Mudaram a origem dele pra ser um pouco mais pé no chão, porque a origem dele é aquelas origens bem quadrinhos mesmo, sabe? Mas assim, nunca precisou. Pra mim, qualquer um dos outros vilões que está envolvidos nos 3 arcos de Genosha, né, que eu comentei, teria sido muito melhor. Um vilão muito mais interessante. Então eu fiquei meio assim com o vilão baixo, o vilão escolhido por eles pra colocar. Porque eles na série antiga, eles apresentaram o Nimrod, que é um pouco a ideia do Bastion, né? O Nimrod é meio que o responsável pela criação do Bastion. Mas, assim, achei bem X, assim. Pra mim, o Nimrod era muito melhor. Eu também tinha um problema sério com o Bastion, viu? Vou te falar que eu não conhecia ele, porque eu li muito pouco, né? Então eu devo ter lido alguma coisa dele, mas não me lembrava. Mas pra mim tirou tudo, sabe? De repente, porque pra mim tava vindo uma grande questão de que o problema é, assim, chegarem num acordo de deixarem os mutantes sobreviverem e de repente vem um cara que quer escravizar não só os mutantes como a raça humana, sabe? E aí vira aquela coisa, me joga de volta pro quadrinho, sabe? Que é aquele vilão megalomaníaco que eu quero dominar o mundo, sabe? E aí falou, porra, meu irmão, tipo, tava indo numa linha legal, sabe? Eu acho que isso me tirou. Ele entrou pra dar pra coisa mais podre. Tanto ele quanto as mudanças que fizeram no personagem dele foi pra dar a mensagem He-Man do final do episódio, né? Ai, vamos aceitar todo mundo, mesmo quem é filha da puta. Tipo, porque ele também era né, na história do X-Men 97, ele era um mutante ou algo parecido e tal. E aí, o poder dele era com máquinas, blá 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 blá. E pra mim, eu entendo o porquê que tá lá, e eu acho que ok, tem valor na mensagem em si. Mas pra mim, tira muito, sabe? Do tipo, da riqueza que foi construído no resto, assim. Ah, e tem um outro momento também, pataquadas desse último episódio, que eu queria comentar, que é: meu Deus, o Magneto vai derrubar o asteroide M no planeta. Ah, então vamos usar os protocolos Magneto pra destruir o asteroide. Beleza. Vamos destruir o asteroide. Destruímos e não destruiu o asteroide. E agora o asteroide tá caindo no planeta.
É os trapalhões que comandam essa ONU, né? Não é a ONU que foi os Estados Unidos que atirou. É verdade. Ou seja, quase a mesma coisa, né? Risos. Poxa, até lá aí fudeu, aí não tem como... Não, acabou o argumento, né? É isso. Realmente ali não ficou muito legal. Assim. Mas eu realmente espero, eu acho que na próxima temporada vai ser melhor. A única coisa que me deixa um pouco assim, mas eu prefiro ser mais otimista nesse momento, é que vai ser uma temporada que gira muito em torno do apocalipse. Na animação original, já exploraram, eu não sei, na verdade, quais os rumos do apocalipse depois que eu parei de ler, pra ser sincero. Eu não vejo muito mais o que milcar do apocalipse, sendo que já foi feito tanta coisa na animação original, É que eu sabe? acho que eles vão falar sobre a origem, né? Na animação original não é falado sobre a origem. Inclusive, mostram ele jovem, né? Antes dele ser o Apocalipse. O nome dele era Ensabanur. Eu acho o Apocalipse uma personagem interessante, principalmente nos últimos anos. Ele ficou muito interessante. Se eles pegarem coisas mais recentes, vai ser legal. Mas vamos ver. Eu amo muito uma referência que uma pessoa não entendia muito bem o que era o Apocalipse e tal. É uma referência muito boa, usando crianças brincando na rua. Chega uma criancinha querendo brincar, e aí todo mundo fala assim, não, você não pode brincar. E aí expulsam a criança. O professor Xavier vai lá, pega a bola e vai brincar com essa criança excluída. O Magneto se junta à criança excluída pra matar todas as outras crianças. E o Apocalipse, na verdade, faz com que as crianças que continuaram brincando entrem num torneio até a morte, para que fique só a criança mais forte brincando com ele, enquanto as outras todas vão embora junto com a outra criança. Então é um pouco isso a dinâmica deles, assim. Ele tem meio que essa dinâmica também de o sonho, né? Ele tem essa vontade que é só os mutantes mais fortes sobrevivem. Porque eu acho que o desenho antigo, e um pouquinho os quadrinhos também, transformaram o Apocalipse só no vilão padrão default. Assim. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele é mau, ponto. Sendo que não, o Apocalipse, o lance dele é a sobrevivência do mais forte. Tem que sobreviver o mais forte. Então os mais fracos a gente passa por cima. Então eu espero que tragam isso pra ele e que ele não seja um vilão unidimensional como ele foi no desenho antigo. O Apocalipse, ele é um ômega também ou ele é outra coisa? Mais forte que um ômega? Hoje, o conceito que se usa para o mutante ômega é um mutante que não existe limite para ele naquele poder em si. Então, por exemplo, o Magneto é um mutante ômega do magnetismo. Porque não existe um limite do magnetismo dele. Então, dentro disso, o Apocalipse é um mutante ômega. Porque o poder dele é controlar as moléculas do corpo dele e não existe um limite pra isso. Ele já fez milhões de coisas, ele já transformou o corpo dele em 1 bilhão de coisas, então ele é um ômega. Entendi. Apelão para um caralho. Sim. E além disso, ele faz magia também. Ah, tem mais isso também. Também é bruxão. E acho que tá aqui meio que respondido, né? Se essa é a melhor coisa feita no século. Sim. Sim. Não sei se foi afirmado isso muito categoricamente, assim. Eu preciso gritar pra isso ficar claro, aqueles. Eu vou deixar a pessoa que nos ouve tomar essa decisão. E eu acho que tá mais do que na cara que todo mundo aqui vai assistir a segunda temporada. E, gente, eu acho que o episódio ficou espetacular. Eu acho que a gente falou bastante coisa. Foi uma delícia de episódio. Agradeço demais por vocês terem vindo aqui em casa. Voltem sempre, tá? Não precisa só ser quando tiver, enfim, adaptação de quadrinho, porque aparentemente o Telo é essa pessoa que quando tem um quadrinho adaptado fala o Telo, vamos. Pode me chamar sempre. Volte mais vezes também, Rô. Foi muito bom ter você aqui. Voltarei com certeza. Ai, que delícia. Eu já peço pra vocês deixarem aí as redes sociais de vocês, se vocês estiverem utilizando alguma coisa, e relembrar pro pessoal que tá ouvindo a gente qual que é o nome do podcast de vocês e onde que encontra pra poder ouvir. Obrigado, Dô. Obrigado, Basso. Tava com saudades desses nossos papos. Foi realmente muito gostoso. E pro pessoal que tá ouvindo a gente, se quiser conhecer aí um pouquinho da nossa história, minha e do Telo, dá uma ouvidinha no Mais Um Podcast de Casal. Vocês podem ouvir aí em qualquer lugar que vocês ouçam podcasts. Em breve no YouTube também. Minhas redes sociais são @leitecruz. Em Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok,
todos os lugares, a minha arroba é Leitecruz. E a minha arroba em todos os lugares é Telo Caeto, THELLOCAETO. Também estou em todas as redes sociais, se vocês quiserem me achar por aí. E, como uma dica surpresa, apareceu aqui, plá! Se vocês quiserem saber, vocês que assistiram só X-Men, nunca leram os quadrinhos e tudo mais, querem saber o que aconteceria se o Professor Xavier e o Magneto estivessem vivos e concordando um com o outro, trabalhando juntos, leiam Dinastia X e Poderes de X. Uma saga bem gostosa para vocês ficarem malucos como eu e voltarem a gostar de X-Men. Não posso esquecer também de dizer que Dô e Baço já participaram algumas vezes do Mais Um Podcast de Casal, inclusive falando sobre séries. Teve um episódio que a gente falou sobre This Is Us. Tem vários episódios aí. É isso, agora é o momento do Baço falar, chama a gente pra gravar mais vezes, vai Baço. Você é melhor nisso do que eu, meu amor. Eu ia esperar terminar a gravação pra falar isso, mas já que você quer falar assim. Então, né, faz tempo que a gente não vai no Mais Podcast de Casal, né? Tipo, vamos aproveitar que a gente marcou esse contato de novo, né? Tá estreitando os laços. É que faz tempo que ninguém vem, na verdade. A gente simplesmente parou de chamar convidado porque por motivos de esquecer mesmo. Suas redes sociais, Rô, onde as pessoas te encontram? Só no Twitter, se vocês me encontram, e é @senhorbaço, senhor escrito por extenso, baço com 2 S. Maravilhoso. Eu estou lá também no Blue Sky, agora finalmente seguindo o Telo e o Rodrigo, porque eu não sabia que eles já estavam no céu azul. Se quem quiser me seguir por lá, é só ir em @domenicamendes.com. Twitter, gente, estou saindo de lá aos poucos, então não me sigam, tá? Eu quero mais que lá exploda. E no Instagram, @domenica.mendes. Lembrando também que o Perdidos na Estante tem um Instagram, é Perdidos na Estante Pod. Então fica à vontade para seguir a gente lá no Instagram e receber a notificação, né? Quando sair o episódio, eu sempre coloco lá a capinha dele para você saber que ele já tá no seu feed favorita aí da plataforma que você costuma ouvir. E estamos em todas as plataformas, de volta na Aurelo, Spotify, Amazon Music, YouTube, também áudio e todos os agregadores de podcast. Então, é isso. Eu agradeço demais, mais uma vez, vocês três por estarem aqui e agradeço você, ouvinte, por ter chegado até o final desse episódio. Eu tenho certeza que você se divertiu, porque a gente se divertiu muito falando sobre muita coisa, mas assim, é o episódio perfeito pra quem gosta e quem quer aprender mais, né? Porque no final das contas é sobre isso, né? É para um público geral, cada um tira um pouquinho aí de aprendizado. Foi uma troca muito boa. Na semana que vem é Dia dos Namorados, 12 de junho, então eu e a Amandinha voltaremos com um filme romântico que eu acho que eu não vou gostar, tá? Vamos ver se eu vou estar errada. Mas que tá na Amazon Prime Video, chamada Podres de Ricos. Ó o nome. Isso é culpa da Amanda, gente. Começou de novo as palhaçadas da Amanda, escolheu o que a gente vai gravar. Olha as coisas. Então, quem quiser assistir para poder acompanhar o nosso episódio, tá lá na Amazon Prime, é só dar o play e acompanhar a gente. No mais, boa semana, bom descanso, bebam água, durmam bem e até semana que vem. Um beijo. Beijo, meninos. Beijo. Beijos, obrigado, gente. Manda beijo, Baço, não seja mal educado. Beijo, desculpa. Nossa. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Sr. Baço, Telo e Rodrigo. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A voz de narração do assistente e a edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizadas falas da minissérie X-Men 97 de 2024, produzida e disponível na Disney+. Família é uma escolha.
Mas é isso, tem vários mutantes que são assim. Tem o menininho que eles descobrem, o professor Xavier descobre, porque ele não demonstrava nenhum poder, mas eles viam que ele era mutante. E ficava, qual que é o poder desse garoto? E aí descobrem que o poder dele é se explodir. Só que ele não tem um fator de cura. Esse é o poder dele. Eu tô rindo com respeito, eu juro. Ou seja, quando descobriu o poder dele, ele morreu. Sim, basicamente sim.